Oiê, vamos falar de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder falar de uma obra muito importante para a literatura brasileira, que infelizmente a gente acaba esquecendo ao longo do tempo, porque a gente tem um certo mau costume, que até mesmo o Lima Barreto já falou no passado. Hoje a gente vai ver o que acontece, vamos entender um pouco da análise, o período literário, o contexto histórico, algumas construções importantes e figuras de linguagem do que a gente vai ter de cada capítulo da obra e romance chamado Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Talvez você já tenha ouvido falar dessa obra, ou se não até mesmo da obra mais famosa, que é considerado como a obra-prima do Lima Barreto, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não é de forma gratuita que a gente costuma esquecer dele, porque houve sempre uma tentativa de marginalizar o Lima Barreto das grandes editoras. Ele, muito das vezes, vai fazer uma obra muito panfletária, fazendo críticas e sátiras muito contundentes e muito intensivas, fazendo com que isso tente afastar ele um pouco do público. Ele mesmo vai dizer em jornal que o Brasil não tem povo, mas tem público, ou seja, ele quer ser agradado e não que ele tenha que refletir. Talvez a obra que mais chame a atenção desse tipo de reclamação ou desse tipo de crítica que ele coloca não seja o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas talvez seja essa obra. Então a gente tem uma forma de tentar voltar e revigorar e talvez ressuscitar essa fama e essa atenção que a gente deveria ter dado para ele no passado, hoje em dia. E para você que quer ver todas as anotações que eu fiz a respeito da obra, com coisas que você precisa prestar atenção, tem um link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR para poder ver o que eu anotei ao longo de cada um dos capítulos dessa obra. Afonso Henriques de Lima Barreto, que é o nome completo de Lima Barreto, nasceu em 1881 no Rio de Janeiro e faleceu, inclusive, também no mesmo estado, em 1922, aos 41 anos. É uma idade até que muito nova, se for parar para poder pensar no período que temos do pré-modernismo. Não é uma idade com que se costuma a gente ter esse tipo de longitude e também de longevidade de vida, só que tem alguns detalhes que vão dificultar realmente essa proteção da vida do Lima Barreto. Ele foi jornalista, ele foi escritor, já tem um grande adendo também que ele era negro e que também ele tinha uma certa mania de fazer obras panfletárias. Obras panfletárias tem um certo problema que é o conteúdo do que está acontecendo narrativamente não costuma ser o foco principal da obra. O Lima Barreto, ele consegue fazer uma união de fazer uma panfletagem e de também fazer um conteúdo de narração. Se você for analisar as obras deles e você for ler os romances, você pode até meio que passar batido do que ele está querendo vender de ideia. Só que se você lê analisando cada uma das ideias, você percebe que é muito bem construído tudo o que ele quer dizer. A obra foi publicada em 1919, isso dá mais ou menos um período do que vamos ter de 8 anos a 5 anos desde a publicação de Triste Fim de Policarpo Quaresma, e que vai acontecer também com a sua decadência de saúde. Ele é colocado no hospício e também ignorado pelas grandes editoras, dificultando muito com que ele conseguisse publicar muitas das suas obras. Um outro problema que vai acontecer é que muitos consideram essa como o último romance que ele publicou. Tem também um outro romance chamado Cemitério dos Vivos. O que vai acontecer que o Cemitério dos Vivos é mais uma obra autobiográfica, contando como suas memórias, misturando um pouco de ficção com o que realmente aconteceu dentro do período do manicômio, que é seguido com uma outra obra que não foi terminada, pois ele faleceu. Se você está entrando nas suas aulas de literatura do segundo ano do ensino médio ou retomando no terceiro ano do ensino médio, você vai perceber que provavelmente o Lima Barreto é referenciado como um escritor do pré-modernismo. É um período que está saindo desse ufanismo e esse exagero sobre a identificação nacional brasileira, mas que ainda não tem a característica do modernismo de fato. Nós vamos ter o modernismo acontecendo com a Semana de Arte Moderna em 1922. Percebemos que essa obra até ela é publicada 3 anos antes, mas temos coisas que vão se assemelhar com o modernismo, mas de fato não são modernismo. Essa intenção da obra passar uma mensagem e passar um ensinamento sobre os péssimos costumes e também da hipocrisia brasileira
é algo que a gente ainda não vai ter de fato com a primeira geração do modernismo. Nós temos de fato o modernismo criando uma identidade nacional muito menos apaixonada e muito menos com os olhos europeus, só que a gente ainda tem essa coisa de que o pré-modernismo foi um período literário que a gente chama mais de um período de transição entre o que a gente tinha do simbolismo do parnasianismo, com toda essa preocupação com a forma e a falta de precaução com o conteúdo e se aproximar de quem lê essas obras, e o pré-modernismo um pouco mais interessado de não só também trazer forma, mas também aproximar-se do público-alvo e de possíveis públicos-alvos, que era uma coisa que necessariamente o Lima Barreto queria fazer, mas ele era cortado as asinhas dele. A obra é relativamente curta se formos comparar com o que existem de outros romances. São 12 capítulos no total, sendo que a gente pode destacar alguns como os mais importantes. Obviamente que eu sempre sugiro que você faça a leitura completa do livro, você pode até assistir esse vídeo e depois você fazer a leitura completa, mas tem alguns capítulos que inevitavelmente são mais importantes. Alguns com mais páginas, outros com menos, só que os que têm mais páginas, pelo problema de ser um romance, que é um gênero literário muito mais preocupado em destacar exemplos, fazer descrições, não só de visão, mas de audição, olfato, paladar e de tato, que dificultam um pouco da gente poder perceber o que realmente a gente precisa prestar atenção. Então, aqui ao longo da análise, eu vou explicar o que a gente pode prestar atenção, sendo que não necessariamente o que eu estou falando é a única análise possível. Existem muitos detalhes que eu vou talvez deixar passar e outras análises que é muito interessante você também fazer a sua leitura para você poder perceber. A obra começa com o capítulo 1, que é nomeado de O Inventor e a Aeronave. O narrador, que vai ser identificado como Machado, que ele também é identificado pelo que a gente tem com a introdução, que aparece como uma advertência da obra. Ele vai tentar explicar que a obra nasceu de uma forma de poder conseguir dar uma iluminação e também uma consagração ao amigo falecido, mas que ele meio que deixou fazer com que alguns detalhes passassem em branco. Ele não se preocupou tanto com os detalhes do que aconteceu com a vida, preenchendo com algumas partes ficcionais, e que também no final ele pede perdão por essa obra que a gente vai começar a ler. Então o narrador, que vai ser o Machado, ele vai falar que ele nunca pensou que o próprio Gonzaga de Sá, que vai ser muitas vezes referenciado como Gonzaga de Sá, às vezes eu vou também ficar repetindo Gonzaga de Sá, pra não poder ficar parecendo que eu sou amigo dele e chamar ele de Gonzaga, ou Gonzaguinha, ou Gogô. Ele vai dizer essa parte que ele nunca pensou que ele se interessasse por balões, e que também todo que ele vai ter de reformulação, de poder lembrar como ele se encontrou, vai se iniciar de uma passagem de um padre que ele chegou no Brasil e que, em vez de ele receber uma salva de 18 tiros, ele recebeu de 16 tiros, e isso foi passar para a Secretaria de Cultos. Essa Secretaria de Cultos, de fato, ela vai existir dentro da obra como o local de trabalho do Gonzaga de Sá, que depois eles vão se encontrar, e que passa isso depois para a Secretaria de Guerra, passa para a Secretaria de Armas. Tem várias formas que vão se mostrando que, ao longo de forma narrativa, vai mostrando que isso é uma pendância, isso é uma coisa meio pedante de você fazer com que um trabalho seja altamente burocrático, que não se entenda qual realmente é o valor e o uso, de fato, de passar por todo esse esquema e toda essa burocracia. No que vai ter essa passagem, eles descobrem e meio que tentam fazer com que a situação se resolvesse, que em vez de ter só salva de tiros, tivesse um tiro de canhão. Porque isso, inclusive, não só ia salvar os tiros, mas também ia sair uma grandiosidade dessa forma de você recepcionar o padre. E é a partir daí que o nosso Machado, o narrador, vai se encontrar com Gonzaga de Sá, porque estava-se com uma discussão sobre quantas setas deveria existir dentro da imagem de São Francisco. O narrador vai fazer uma descrição física a respeito do Gonzaga de Sá, que era um velho alto, já não de todo grisalho, mas avançado em idade, todo seco com um longo pescoço de ave, um grande gogó, certa mazieza na voz grave, tendo uns longes de doçura e sofrimento no olhar enérgico. A sua tez era amarelada, quase dessa cara amarela de certos cílios. Ele vai falar que ele tem um passado já de família que remota há muito tempo, então a gente vai ter meio que uma conexão entre o Machado, ele ser essa representação
do novo Rio de Janeiro de modernidade e esse passado histórico de formação e de criação do Rio de Janeiro na figura do Gonzaga de Sá. Não vai ser de forma gratuita e nem de forma não intencional que a obra vai sempre trabalhar com dualidades. É sempre duas teorias que vão se afastando, mas elas se tornam dicotômicas, ou seja, elas existem, são opostas às ideias umas às outras, mas elas não vivem uma sem a outra. A ideia de vida é uma ideia oposta de morte, mas a ideia de vida não consegue existir sem que o conceito de morte não exista. Falava também da grandiosidade da alma do Gonzaga de Sá, que não ia para os cultos por conta da religião, mas por valorização da alma. Ele até faz uma análise com o Lord Bacon de você quer saber como que é uma pessoa, você precisa saber da morte desta pessoa. Ele esperava o próprio Gonzaga de Sá no alto do morro, que ele conseguia ver toda a parte litorânea do Rio de Janeiro. Ele vai fazer uma análise meio que melancólica, analisando tanto essa região de forma geográfica, que vai ter uma grande descrição de cores, até de tato, de sentimentos e de audição. Ele, inclusive, conecta essa parte tanto do passado dos que ele vai ter dos colonizadores de Portugal e dos escravos da África, como se a conexão ali tivesse criado-se uma harmonia. A gente pode analisar isso tanto de uma forma meio irônica e sarcástica do que a gente vai ter de colonizador e colonizado, mas a gente pode também analisar talvez com uma forma de que, mesmo com um passado violento e de opressão, poderíamos ter uma conexão de ou ignorância de como que a gente tem da criação do Brasil, ou se não, até de superação desse passado. Honestamente, eu acho que é mais uma forma mais irônica do Lima Barreto. Vamos também ter essa parte que ele está esperando, olhando por tudo isso e até mesmo recapitulando a sua própria vida. Vai aparecer o Gonzaga de Sá e ele vai reclamar dos ingleses que têm essa pressa de fazer tudo na hora, até que a gente vai ter essa conexão com a Revolução Industrial e essa informação sobre o tempo, e o Gonzaga de Sá vai reclamar que ele não deveria ter pressa, mas nem que isso fosse um jogo de morte. O Machado, ele tem muita repulsa sobre tudo que pensa da finitude de vida. E quanto a gente vai ter que o Gonzaga de Sá, mesmo que ele esteja muito próximo de perder a sua vida por ele já ser de uma idade avançada, não tem medo de falar sobre isso. Ele fala até com uma certa calma, e quem se cala é a pessoa que tem e que pode esbanjar muita vida. No que eles decidem, eles vão até a casa do Gonzaga de Sá para poder jantar, ainda que fosse um pouco cedo, e eles fossem analisando quem mora por ali, as famílias, as casas que eram antigas, as casas que eram mais novas. O Gonzaga de Sá, de uma forma bem melancólica e melodramática, ele vai colher uma flor e ele cai no jardim e morre. Fica até estranho porque a gente tem aqui só a morte do Gonzaga de Sá, a gente ainda não tem a parte da vida, mas fica até estranho o próprio título do capítulo, que chama O Inventor e a Aeronave. Esse título, na verdade, vai ser explicado pelo Machado, que é o que o Gonzaga de Sá estava escrevendo e que ele nunca publicou. Ele juntou todos os rascunhos que contavam da história de uma pessoa muito fixada em montar a máquina e a aeronave perfeita. Ele nunca dormiu muito bem, ele trabalhava por muitas horas contando como que ele ia colocar cada peça, como cada peça ia ficar em cada ângulo. Ele fazia isso de forma muito meticulosa para que tudo fosse perfeito. Ele demorou um tempo de 20 anos para poder conseguir construir tudo, e quando ele terminou o planejamento, ele conseguiu ter uma boa noite de sono. Partiu para poder fazer a construção. Quando tem o dia que ele vai finalmente testar a máquina não funciona, e a obra acaba nisso. O Machado, quando ele publicou essa obra, ele não conseguiu entender muito bem o que significava isso, até que finalmente traz-se para ele, depois de muito tempo, o que isso queria dizer. Ele talvez julgou que aquilo era o acaso, porque mesmo que você planeje tudo, que tudo seja perfeito, que você inclusive seja até abençoado pelas forças mais divinas, por Deus, ou que você possa chamar, nada consegue fugir do acaso. Então, para a gente poder entender um pouco mais da obra, eu acho que é interessante a gente analisar como a gente tem a primeira passagem do capítulo 1. Então a gente vai fazer aqui uma leitura acompanhada como que a gente começa a obra. Então, do capítulo 1, o inventor e a aeronave. Nunca me passou pela mente que o meu amigo Gonzaga de Sá se dedicasse a coisas de balões, a não ser que o tal papel que me deixou, entre muitos, queria exprimir outro pensamento. Não posso crer, dada a amizade que mantínhamos,
que ele me fosse ocultar essa digna preocupação de seu espírito. Tive sempre respeito por aquele que quer voar. Enfim, contemos a história. Conheci Gonzaga de Sá quando, certa vez, por dever de ofícios, foi mandado à Secretaria de Cultos. Tratava-se de um caso de salvas devidas a um bispo, o bispo de Tocantins, ao entrar no porto de Belém a bordo de um gaiola. Recebera a respectiva fortaleza apenas 17 tiros de salva. Sua reverentíssima reclamou. Competir-lhe-iam 18 tiros, e basto cada pedal de textos e leis a alta autoridade eclesiástica citou, fundamentando a sua opinião. A reclamação foi presente ao ministro dos cultos, cuja secretaria, na longa informação que deu, aludiu à questão das investiduras, a dos bispos, no tempo do Império, e ao direito canônico, ainda por cima, sem nada resolver de definitivo. Ouviu-se o Ministério do Exterior, e o protocolo carinhosamente interpretado, e sabiamente nada adiantava ao caso. Recorreram então aos estabelecidos na legislação dos países civilizados ou não. Os regulamentos da China eram complementarmente omissos, mas os de Montenegro davam 24 tiros aos bispos. Da linda repartição das delicadas coisas internacionais, fizeram sábias transposições de uma religião para outra, de modo a se estabelecer a equivalência das respectivas autoridades. Foi organizado um quadro muito bem feito, bem riscadinho, e que os nomes dos sacerdotes de cada religião foram escritos, respeitando-se a índole ortográfica de suas línguas próprias. O catolicismo, o budismo, o judaísmo, o brahmanismo e as seitas protestantes encontravam-se e encontram-se placidamente no enterro das conveniências burocráticas e protocolares. Imãs, muezins, bispos, lamas, bonzos, derviches foram postos ao lado um dos outros camarariamente. Acreditava-se no Ministério dos Estrangeiros que, dessa forma esclarecida, a correspondência entre sacerdotes de todas as seitas e religiões melhor poderia ser interpretada a legislação relativa ao assunto de cada país do globo, isto é, as praxes da Birmânia, do Tibete e da Turquia viriam em auxílio da mortificante colisão em que se achava a administração brasileira. Nada disso, porém, conseguiu decifrar o problema. Buscou-se então resolvê-lo com a opinião do Ministério da Guerra, que veio decidi-lo salomonicamente. Era seu parecer que, para evitar reclamações futuras e satisfazer as partes, de hora em diante devia competir uma salva de 17 tiros com canhões de 15 e um tiro com canhão de 7,5. Era, além de salomônico, matemático ou ambas coisas juntas, pois com 18 disparos se tinha 17 tiros e meio, sendo assim satisfeito o prestígio do governo e os melindres do prelado. Essa resolução foi tomada depois de serem ouvidas as grandes repartições técnicas do Ministério, cujo saber foi, no caso, incalculável. A informação da seção da artilharia recordou por alto a teoria de separação de poderes, a divisão de justiça, porém, abandonando as leis, os tratadistas baseou-se em questões teóricas de artilharia, desenvolveu cálculos para mostrar os fundamentos da queixa da sua reverendíssima. Estava a decidir-se a questão de um modo geral, e de vez quando surge a angustiosa dúvida do cardeal, seria sua eminência uma autoridade eclesiástica brasileira? Devia receber só salvas de arcebispo ou mais outras? Se era autoridade eclesiástica estrangeira, que salvas devia ser? Se era nacional? Quais? Etc. E assim as interrogações se sucediam nas sessões do ministério, quando o meu diretor, para evitar delongas, resolveu mandar-me à Secretaria dos Cultos, submeter aos competentes a angustiosa questão cardeal. Pouca gente conhece a Secretaria dos Cultos e tem notícia dos seus serviços. É de admirar que aconteça isso, porquanto, penso eu, se a secretaria que deva merecer o respeito e a consideração da nossa população é a dos cultos. Num país em que com tanta facilidade se fabricam manipansos milagrosos, ídolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida como a da aviação. Há, entretanto, nela, no seu museu e nos seus registros, muita coisa interessante e digna de exame. Foi por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor que vim a conhecer Gonzaga de Sá, afogado no mar de papéis na seção de alfaias, paramentos e imagens, informando muito seriamente a consulta do vigário de Sumaré, versando sobre o número de setas que devia ter a imagem de São Sebastião. Era Gonzaga um velho alto, já não de todo grisalho, mas avançado em idade, todo seco com um longo pescoço de árvore, um grande gogó, certa macieza na sua voz, tendo uns longes de doçura e sofrimento no olhar enérgico. A sua tez era amarelada, quase dessa certa amarela, de certos círios. Tratei ele cheio de respeito, que acima da beleza merece a velhice. Ele me pareceu agradecer a deferência, olhando-me com mal disfarçado interesse por baixo do pincenês, do fundo do abismo da sua banca burocrática. Vi logo nele um velho inteligente, de amplo campo visual a abranger um grande setor da vida. Entendi-o ilustrado e de uma recalcada bondade. Não sei também por que adivinhei que tinha um bom nascimento, e a antiguidade do aparecimento dos seus antepassados nessas terras não datava da república nem do encilhamento. O meu julgamento não era errado, porque mais tarde
Indo por causa ainda dos tiros a um bispo a cultos, perguntei no e-mail do negócio: Senhor Gonzaga, não é casado? Não, não quis casar? 2 vezes, uma com a filha de um visconde em baile de um marquês. E a outra? Filho, você parece que ficou com inveja? Talvez, acudi opressamente à sua interrogação. Pois saiba, a outra foi com a minha lavadeira. A adivinhação de sua mocidade fiz eu por essa resposta. Então percebe que eu acho que um dos artifícios que talvez ajude a gente a perceber tanto a ironia, o sarcasmo e toda essa brincadeira que vai acontecer de como o Gonzaga de Sá está fazendo uma obra reclamando de como essa modernidade e essa atualização do Rio de Janeiro está tornando tudo mais burocrático, sem sentido e que não leva a nada, com essa longa extensão falando da Secretaria de Cultos, de como tem que chamar tanta gente para poder resolver um problema muito básico. E olha isso, os caras fazem uma pesquisa a respeito de todas as hierarquias semelhantes que poderiam existir em todas as outras religiões para poder analisar com o que teria do cardeal. A parte que vai fazer com que a gente analise essa obra, muitas das vezes, para a gente poder entender o que está sendo feito e executado dentro dessa obra. Inicialmente, nós temos essa dualidade entre a vida e a morte, que a todo momento é em choque com o que temos da figura do Gonzaga de Sá e da figura do narrador, que é o Machado. Mas eu acho que mais além disso, nós temos uma segunda narrativa, que é como que a gente tem a sociedade do Rio de Janeiro agora com a República. A gente tem esse atraso de várias coisas que poderia ser dada pela modernidade. Sim, a gente tem o Rio de Janeiro se modernizando com um bondinho, também fazendo inovações, de ter os seus ministérios, de ter agora os seus trabalhos, mas a gente percebe que tudo isso parece mais fachada, parece mais para poder fazer mais papel, colocar mais dinheiro, sendo que não tem nenhuma nova inovação. Perceba que a gente vai ter isso ao longo de toda a obra, que a gente vai ver com o Gonzaga de Sá e o Machado conversando com as outras pessoas. Então perceba que muitas das vezes o que vai ser mais importante são as interações sociais com que a gente vai ter com as diferentes camadas sociais e o que querem parecer e o que realmente são, para o que a gente vai ter por trás dessa narrativa da vida que tivemos do Gonzaga de Sá sendo narrada pelo Machado. O capítulo 2 se chama Primeiras Informações. Se você acha que o Machado ele possa parecer um pouco stalker e até um pouco perseguidor do Gonzaga de Sá, você vai ver ao longo dos outros capítulos que isso pode se confirmar. Ele vai explicar que o Gonzaga de Sá ele é bacharel em letras, formado pelo Colégio Dom Pedro II, teve boa educação, poderia ser, inclusive, até um filho de general ou até participar da parte militar, mas ele não quis porque eram muitas solenidades, muita burocracia e ele não queria isso. Era um bom trabalhador, sempre ficava enclausurado, pesquisando sobre o que existem de regras, de formulações, tudo que ele poderia fazer, e até parece mesmo que quando o Marechal Deodoro estava proclamando república, ele estava trabalhando. Uma das lamentações que existe do Gonzaga de Sá pelo povo brasileiro é essa falta de apreciação de outras ciências ou de outro conhecimento que não seja apenas para ser doutor ou que seja de uma forma de funcionalismo. Você vai perceber ao longo dessa descrição do que eu estou falando das análises que a gente vai ser confrontado com a figura de doutor e a figura desse funcionalismo com a ideia de se lembrar de fórmulas, de lembrar de leis e de uma forma conteudista. Ele vai dizer que se não for para poder você decorar alguma coisa, não existe informação que seja interessante para um brasileiro, que faz com que outras informações de outras áreas, como filosofia, sociologia, metafísica, que eram coisas que ele se interessava, não valiam de muito. O Machado vai até mesmo trazer à memória o que ele tinha de um escrituário que, mais ou menos aos 14, 15 anos, foi morar na Europa, teve muito conhecimento sobre as religiões e costumes dos países. Quando acabou o dinheiro, tentou voltar para o Brasil, mas ele não tinha trabalho, porque o que ele conhecia não valia de nada. Esse mesmo escrituário trabalhou por 15 anos dentro da repartição que o Machado vai ter, só que a única coisa que deixou mesmo foi saudade da letra bonita que ele tinha. O Gonzaga de Sá era uma pessoa muito ativa e utilizava o conhecimento que ele não esbanjava muito, mas era uma coisa interessante por parte do Machado, que ele percebia que sempre tinha alguma coisa nova. Isso talvez fosse uma coisa que trouxesse como base para o Machado de como que ele viveu até os 60 anos,
que era essa forma de sempre aplicar novos conhecimentos, que ele também sempre fazia de uma forma que ele não sempre falasse para as pessoas. Ele achava isso muito estranho, porque ele era uma pessoa muito estudada, muito informada, e como ele repartia apenas fragmentos do que ele pensava e do que ele queria dizer do seu conhecimento. E por ele não ter filhos, a única coisa que ele poderia oferecer era todo o conhecimento que ele ia absorvendo. Ele lia de muitas outras fontes, ele lia revistas nacionais, internacionais, jornais de cidades pequenas, jornais de cidades grandes e inclusive jornais de cidades que era até mesmo que não poderia acontecer muita coisa. E por o período de um ano, o Machado vai tratando o Gonzaga de Sá pelo pronome de senhor, até que ele deixou de utilizar. Ele vai até dizer que ele tinha um certo humor que era uma ironia muito seca e ríspida que se você não prestasse atenção, você talvez deixaria de passar. Ele fala que a biografia não tem uma certa seriedade de falar da vida do Gonzaga de Sá de uma forma tão séria, e que ele falaria até mesmo de cenas engraçadas que ele ia deixar mais pra frente. No capítulo 3, nós vamos ter a reclamação do Gonzaga de Sá falando que a nossa insuficiência no desenho e nas artes é refletida com os nossos emblemas e símbolos da nação. Vamos ter que ele vai dizer que o problema não é que falta técnica, mas a inspiração, a criação, a significação por utilizar esses símbolos demonstra que falta uma certa originalidade, falta uma certa criatividade, como é o fato do que a gente tem do Brasil, do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que é um pouco relevante para a gente poder analisar como que a gente faz com que os símbolos nacionais sejam uma representação de uma tentativa de colocar com que as classes sociais e o status social do brasileiro fossem como se todo mundo fosse igual. Isso é uma parte muito importante de analisar a obra do Lima Barreto, de poder mostrar que, não, a gente tem sim divisões de classes, nós temos sim uma visão muito comunista por parte do Lima Barreto, que sim, ele era comunista, e que demonstra que os símbolos nacionais, eles deveriam ter um significado, um símbolo, e sim uma representação, e não como se fosse colocar apenas que o símbolo nacional que já existe, de você nem saber como ele se utiliza, que ele precisa ter um significado, uma história, uma repartição. É só você mesmo, por exemplo, pensar qual que é o significado que a gente tem dos símbolos que temos na bandeira do Brasil, ou até mesmo da bandeira do seu estado. Ou melhor ainda, você já analisou o que significa o hino nacional brasileiro? Qual que é a representação dele? O que significa toda a canção e por que a gente continua cantando e o que ela representa para a população? Ele faz mesmo até uma comparação do tempo de colônia, porque a gente tem essa representação de quando se tem essa colônia, se criou um local. Então há por trás essa formação de criação que tem um símbolo. E o problema é que quando a gente tem o Brasil República, não se busca mais criar e busca apenas se utilizar o mesmo símbolo sem se entender o contexto utilizado de um outro período de Brasil. Nós vamos ter também uma outra reclamação falando que a gente vai ter o Largo do Passo, que ele tinha beleza, mas faltava o mar chegar perto dele. Eles vão também analisar como as mulheres andam por ali, falando que elas andam meio rápido, parece que tem meio certo medo, e o Gonzaga de Sá vai falar que sim, os homens são figuras que dão medo às mulheres, sejam eles pessoas que elas conheçam ou não conheçam. O Machado, ele vai aparecer também para poder escrever algumas cartas para alguns parentes de Minas, e quando ele chega na casa de Correios, ele repara que uma das pessoas que está utilizando o gabinete é o Gonzaga de Sá, que está analisando os novos símbolos dos selos da República, e ele vai fazer novamente a mesma parte. A estética é muito bonita, só que falta um significado. Ele fala, ele queria que tivessem informações biográficas, informações que mostrassem por que aquilo está sendo utilizado, o que aquilo representa. O Machado, talvez por ele não conseguir entender, ou ele ainda não estar comparado, que é uma dinâmica de pessoa que sabe demais e pessoa que sabe de menos, ou seja, o Gonzaga de Sá, que tem muito para falar, e o Machado, que tem muito para poder ouvir, ele concorda e ele só vai escrever as cartas para os parentes. O capítulo 4 se chama Petrópolis.
O Gonzaga de Sá vai fazer mais uma reclamação, então agora a gente pode perceber que existem alguns elementos do que a gente poderia constituir como a história e também a formação do Brasil e dos brasileiros, que vão ser os sobrenomes e as linhagens. Há um certo desrespeito do que ele consegue analisar, porque os brasileiros querem apenas o sobrenome, querem apenas os títulos, sem respeitar a linhagem, origem e o que significa. A gente pode talvez fazer até um lançamento histórico de poder perceber que o sobrenome, ele de fato está muitas vezes conectado com o que a gente tem de fato de compra de títulos e de compra também para poder você perceber, para poder dar mais como se fosse uma forma de você participar de status sociais do que de fato você reconhecer e saber de onde você se origina. Isso também tem como uma parte a gente poder até perceber do tempo da escravidão, porque na escravidão, por conta dos sobrenomes, é uma forma de que a gente teria também dos negros de poderem participar de sociedades, mas o sobrenome de fato, ele começa lá com o período da aristocracia, ele passa pela burguesia como uma forma de ascensão social. E a gente tem que o problema é que no Brasil a gente vai adicionando sobrenomes sem de fato conhecer. Então muitas das vezes a gente vai perceber essa falta do brasileiro de reconhecer o passado histórico do Brasil e também de sua identificação individual. Enquanto eles caminhavam pelo pedregulho, o Gonzaga de Sá vai sugerir para que ele e também o Machado vão visitar o Engenho da Penha. O narrador vai perguntar onde que isso fica e ele vai também fazer mais um comentário que era: vocês só conhecem a Tijuca e o Botafogo. Por quê? Porque, mais uma vez, vem com essa imagem de que o que é de importante é onde estão as movimentações sociais. São duas regiões que há uma movimentação social e de classe social de que vai se ignorar um pouco as outras partes do Rio de Janeiro. De fato, conhecer o Rio não é você só ir para essas duas regiões. O Gonzaga de Sá vai fazer uma explicação, uma descrição e depois eles vão também para lá. No que eles estão andando de bondinho, a gente vai ter uma explicação tanto das pessoas, dos mangues, e quando eles chegam lá, o Gonzaga de Sá vai reclamar também da gente de Petrópolis, que eram estrangeiros que não se conectavam com as pessoas, que eram pessoas muito diferentes das pessoas do Rio de Janeiro, com todos os seus negros, tamoios, mulatos, galegos e cafusos. O Gonzaga de Sá também pergunta ao Machado se ele lia as notícias de Petrópolis. Ele fala que não, e para a surpresa dele, o Gonzaga de Sá aconselha que ele leia sim as notícias. Era uma cidade pequena, era uma cidade insignificante, mas que ele deveria prestar atenção. Ele até desejava que existissem algumas inversões, algumas revoluções, mas era uma cidade muito pequena com pouca imaginação, então a possibilidade disso acontecer era realmente muito baixa. No que eles ficam por ali, eles vão ver tanto uma ilha pequena, também uma portuguesa trabalhando numa plantação, e a partir daí a gente vai ter algumas inserções do que a gente vai ter com o Machado. Comumente, em alguns capítulos, ele vai fazer uma mistura do que ele está vivenciando com o que ele está ouvindo de história. Então eles vão ver uma região de uma ilha pequena na frente que era nomeada de Cambambé, que o Gonzaga de Sá explicava que um dos seus antepassados era o Estácio de Sá, que ele morreu naquela ilha de ferimento de flecha. E aí, nessa do que ele tá ouvindo a história, do que ele tá participando ali, é como se ele conseguisse ver ali o próprio antepassado do Gonzaga de Sá sendo puxado para ser resgatado. A gente vai ter então sempre essa união de onde ele está com o que era antigamente. É uma forma de você poder conseguir conectar o histórico da cidade do Rio de Janeiro com a modernidade do que está acontecendo. É como se ainda a cidade do Rio fosse a mesma, só que existem alguns elementos que estão tentando fazer de diferente e também é um problema da modernidade, porque até que ponto a modernidade respeita o passado e outras coisas também, como por exemplo, será que todo o passado deveria ser respeitado? E para te perceber então esse poder do Lima Barreto de fazer descrições, eu quero que vocês analisem comigo aqui o que a gente tem desse trecho, parte do capítulo 4, aqui com ele explicando então essa parte de onde eles iriam visitar. Fica à margem de um canal de cerca de 2 milhas que separa a ilha do Governador de Terra Firme. Parece um rio quando se o vê escorrer mansamente por entre as terras próximas, singrado de botes, de perus, de canoas, de faloas, cujas velas a viração enfunda amorosamente e os impele devagar. Defronte fica o Galeão, da Ilha do Governador, e o Fundão, uma outra ilha, povoados ambos os lugares de mangueiras maravilhosas. Imagina tu que afora as que o raio pousa abaixo, as do Galeão são agora dezenas em quadriláteros e viram Dom João VI.
a enfermaria de loucos, que elas ensombram, majestosamente, foi casa de residência do rei simplório e infeliz. Vamos! Então perceba aqui que a descrição do que a gente pode analisar quando a gente chama de romance é que o romance ele realmente vem com uma descrição detalhada e aqui temos vários indicativos de como fazer descrições, muitas das vezes, quando a gente tem livros, é uma forma da gente tentar muitas vezes sair dessa parte do só do visual. Perceba sempre que quando a gente fala de literatura, a gente não tem sempre o artifício do visual. O quadrinho toma conta disso, o cinema toma conta disso, mas mesmo que a gente tenha a imagem, faltam alguns indicativos como, por exemplo, o tato, falta o paladar, o gosto, a sensação. Perceba como a descrição vai aparecendo essas imagens. Então percebemos que a gente tem aqui, que a gente fala de um rio quando se o vê escorrer mansamente. Então a gente tem essa parte visual e o mansamente como a forma que ele tem. Temos também essa parte que vai falando da viração, enfuna amorosamente os impele devagar. A gente tem um tato. Vamos também para a parte do que a gente tem como essas mangueiras, que dá essa sensação de cheiro. Temos também o som do que fala dali. E a gente tem essa até a marcação histórica de falando de que o Dom João VI passou por ali. Então perceba que o Lima Barreto ele trabalha muito bem essa descrição, porque ele não se limita apenas com o visual. Até as personagens possuem essa criação de falar como que elas reconhecem e se integram com o Rio de Janeiro. E a gente falar tanto do que a gente tem de descrição, como também a gente tem da identificação do processo criativo literário, faz com que a gente perceba também no artigo chamado O Inventor e a Aeronave, a alegoria da criação e vida literária em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, por José Osmar de Mello, a gente tem que o que vai acontecer com o período do que temos do modernismo? Se a gente vai ter que lá no período do que a gente tem da literatura, que podemos considerar como a literatura clássica, que vai desde o trovadorismo até o romantismo, nós temos uma consciência do fazer literário sendo por inspiração. A partir do realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, nós temos uma questão estética. Então é o jeito que se faz a arte, é o jeito que se faz a literatura, que ela é muito mais importante. Não é meramente você fazer por você estar inspirado. Então perceba que a gente tem essa desconexão do que a gente tem de fazer literário. Se antigamente a gente tinha ou as musas inspiradoras, ou a gente tinha a estética de como você faz um poema, um soneto, um romance, agora a gente não tem essa inspiração. Nós temos outras inspirações. O Lima Barreto, obviamente, está tentando se conectar com o quê? Com o passado histórico-cultural brasileiro e também com a participação da população, com a identificação e a auto-identificação e reflexão. A parte que a gente tem como importante daqui da obra é perceber que ele abre também sobre vários elementos que são desde especificamente da cidade do Rio de Janeiro, como forma histórica de perceber da capital do Brasil e de como a gente tem esses elementos da criação da história nacional brasileira. Então, a gente tem as figuras históricas, nós temos também os brasões, as identidades, como a gente tem até mesmo de sobrenome. Então, toda essa identificação para poder conseguir se respeitar como indivíduo e respeitar também a própria nação. O capítulo 5 se chama O Passeador. De uma forma bem esquisita e que até parece que dá uma certa preocupação com o Machado, ele vai falar de como existem os costumes do Gonzaga de Sá ficar passeando pela cidade. Então ele usa várias formas de locomoção. Ele principalmente anda, que é uma coisa que ele faz com muita frequência, mas perceber também que o bondinho é uma forma de inovação do que a gente tem da cidade do Rio de Janeiro, como se fosse abraçar a modernidade. Então ele vai ter essa forma de locomoção que ele vai passeando pela cidade e revendo também construções de sua época. Era como se ele fosse tentar ir para lá para poder reconhecer a infância, só que infelizmente ele percebia as diferenças ou os prédios que não estavam mais lá, e aí ele percebia que ele estava envelhecendo e não tinha como recorrer à infância. Ele tinha muita paixão pelas arquiteturas, ele lembrava de muitos detalhes e ele tinha repúdio do subúrbio, porque o subúrbio ele trazia uma outra ideia do que era o Rio de Janeiro como negação do centro histórico. E uma outra reclamação que ele tinha também é que a grande diferença do que a gente vai ter do Rio de Janeiro com outros grandes centros urbanos é a falta de uniformidade e essa tentativa grosseira de separação. A gente vai ter que as colinas meio que vão tentando separar
separar a cidade em partes e que tem gente rica morando em área de gente pobre e gente pobre morando em área de gente rica. Isso fazia com que a cidade não se uniformizasse, ela não se mesclasse. Não há uma cidade do Rio de Janeiro, há como se fossem partes do Rio de Janeiro. Então esse crescimento, logicamente, que não foi controlado, mas que acabou fazendo com que não se fosse uniforme. Entretanto, isso é uma coisa que dá uma característica muito única para o Rio de Janeiro, que até mesmo ele confirma. E mais uma vez, o Machado, com aquela figura de uma pessoa que tem uma amizade com uma pessoa muito mais velha, que ele prefere ficar mais ouvindo do que adicionando, e às vezes eu acho que até mesmo ele não tem o que adicionar, ele concordou com tudo e ficou quieto. Então, pra gente poder perceber como que o Gonzaga de Sá vai analisar como que é a cidade do Rio de Janeiro, eu quero pegar aqui com vocês como que a gente tem essa conversa entre o Machado e o Gonzaga de Sá sobre essa mesma análise. Esse rio é muito estrambótico, estende-se daqui para ali. As partes não se unem bem, vivem tão segregadas que, por mais que aumente a população, nunca apresentará o aspecto de uma grande capital, movimentada densamente. Ele me ouviu calado e depois me disse com aquela pausa que dispunha certas vezes. Pense que toda cidade deve ter sua fisionomia própria. Isso, de todas se parecerem, é gosto dos Estados Unidos, e Deus me livre que tal peste vinha a pegar-nos. O Rio, meu caro Machado, é lógico com ele mesmo, como a sua Bahia é com ela mesma. Por ser um vale submerso, a Bahia é bela por isso, e o Rio o é também porque está de acordo com o local em que se assentou. Reflitamos um pouco. Se considerarmos a topografia do rio, havemos de ver que as condições do meio físico justificam o que digo. As montanhas e as colinas afastam e separam as partes componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de locomoção pública ainda, é difícil e demorado ir-se do Meier a Copacabana. Gastam-se quase 2 horas. Mesmo do Rio Comprido às Laranjeiras, lugares tão próximos à planta, o dispêndio não será muito menor. São Cristóvão é quase nos antípodas de Botafogo, e a Saúde, a Gamboa, a Prainha, graças àquele delgado cordão de colinas graníticas, Providência, Pinto, Nheco, ficam muito distantes do Campo de Santana, que está na vertente oposta, mas com o aperfeiçoamento da aviação, abertura de túneis, etc., todos os inconvenientes ficarão sanados. Esse enxamear de colinas, esse salpicar de morros e o espinhaço da Serra da Tijuca com os seus contrafortes, cheios de vários nomes, dão à cidade a fisionomia de muitas cidades que se ligam por estreitas passagens. A City, núcleo de nosso glorioso Rio de Janeiro, comunica-se com Botafogo, Catete, Real Grandeza, Gávea e Jardim Botânico, tão somente pela estreita vereda que se aperta entre o mar e Santa Teresa. Se quiséssemos fazer o levantamento da cidade com mais detalhes, seria fácil mostrar que há meia dúzia de linhas de comunicação entre os arrabaldes e o centro efetivo da cidade. É que o Rio de Janeiro não foi edificado segundo o estabelecido na teoria das perpendiculares e oblíquas. Ela sofreu, como todas as cidades espontâneas, o influxo do local em que se edificou e das vicissitudes sociais, porque passou, como julgo ter dito já. Se não é regular com a estreita geometria de um agrimensor, é entretanto com as colinas que a distinguem e fazem ela mesma. Ao nascer no topo do castelo, não foi muito mais do que um escolho branco surgindo num revolto mar de bosques e brejos. Aumentando, desceu para a venerável colina abaixo, coleou-se pelas várias ruas estreitas. A necessidade da defesa externa, de alguma forma, obrigou-as a ser assim, e a polícia recíproca dos habitantes contra malfeitores prováveis de fê-las continuar do mesmo modo quando de piratas pouco se tinha a temer. O quilombola e o corsário projetaram um pouco a cidade, e surpreendido com a descoberta das lavras de Minas que foi o Escoadouro, a velha São Sebastião aterrou apressada alguns brejos para aumentar e espraiar-se, e todo o material foi-lhe útil para tal fim. A população preguiçosa de subir construiu sobre um solo de cisco, e creio que Dom João veio descobrir praias e arredores cheios de encanto, cuja existência ela ignorava ingenuamente. Uma coisa compensou a outra logo que a corte quis firmar-se e tomar áreas solenes. Quem observa uma planta do rio tem de sua antiga topografia modestas notícias, define perfeitamente as preguiçosas sinuosidades de suas ruas e as imprevistas dilatações que elas oferecem. Ali, uma ponta de montanha empurrou-as. Aqui, um alagadiço dividiu-as em duas azinhagas simétricas, deixando-a intacto à espera de um lento aterro. Vamos às casas e aos bairros. Um observador perspicaz não precisa ler ao alto entre os ornatos de estuque para saber quando uma delas foi edificada. Esse casarão que contemplamos a custo na Rua da Alfândega ou General Câmara é dos primeiros anos da nossa vida independente. Vede-lhe a segurança ostensiva, como que qualquer parecer mais seguro que uma catedral gótica. A força demasiada das paredes, a espessura das portas. Quem a fez saía das lutas da independência do primeiro reinado e vinha seguro de possuir uma terra sem sua viver a terra eterna da descendência. O tráfico de escravos imprimiu ao Valongo e aos Morros da Saúde alguma coisa de aringa africana, e a melancolia do cais dos mineiros é saudade das ricas faloas, pejadas de mercadorias que não lhe chegam mais de Inhourimirim e da Estrela. Seletrit retour.
O bonde, porém, perturbou essa metódica distribuição de camadas. Hoje, com o de parte os melhoramentos, o geólogo da cidade atormenta-se com o aspecto transtornado dos bairros. Não há terrenos mais ou menos paralelos, as estratificações misturam-se, os depósitos baralham-se, e a divisão de riquezas em novas instituições sociais ajudam o bonde nesse trabalho plutônico. No entanto, esse veículo alastra a cidade, mas serve aos caprichos de cada um, de forma a fazer o rico morar num bairro pobre e o pobre morar num bairro rico. O mal é o isolamento entre eles, é a falta de penetração mútua, fazendo que sejam verdadeiras cidades próximas, pedindo, portanto, órgãos próprios para levarem até os ouvidos das autoridades as suas necessidades e os seus anseios, mas o aperfeiçoamento da viação sanará tudo isso. Mas se a sua topografia criou essas dificuldades, dá à nossa cidade essa moldura de poesia de sonho e de grandeza. É o bastante. Então percebe que aqui no capítulo 5 nós temos o Gonzaga de Sá mostrando que essa modernidade que muitas cidades, que por exemplo ele coloca aqui como comparação os Estados Unidos, tentam pregar de fazer essa uniformidade, de nada é separado e de que também não se respeita a geografia e nem mesmo a sua história, tem um significado muito específico na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou talvez a pior pessoa para poder falar do Rio de Janeiro, porque eu visitei apenas uma vez a cidade. E pior ainda, eu sou paulista, eu também falo rolezinho em vez de rolezinho. A gente vai ter essa descrição mostrando desde o período que a gente tem do estabelecimento da família real para poder morar ali na cidade do Rio de Janeiro, explicando a parte geográfica, a parte do que a gente tem dos relevos, a necessidade de poder fazer com que se defenda a cidade do Rio de Janeiro de forma militar, de como que a gente tem a limpeza dos mangues, falando da descrição de como que as pessoas vão morando por ali. E, inclusive, por que a gente tem essa mistura de pessoas que são ricas morando em lugares pobres e como isso também vai fazer com que ajude a fazer uma renovação da cidade e até mesmo dessa conexão que é dificultosa de você ir de lugares uns para os outros, faz com que a gente perceba que a gente tem essa forma de trazer uma uniformidade, como tudo fosse a mesma coisa, uma falta de inovação, uma falta de identidade. Perceba que o Gonzaga de Sá mostra isso. Todos os problemas que a gente tem para poder colocar na cidade do Rio de Janeiro, de que tudo é distante, não é uniforme, que a gente tem essa desorganização, é o que faz a cidade ser inovadora, é o que faz a cidade ser única, que ela faz ser tão diferente. Se a gente pega exemplos de cidades nos Estados Unidos, a gente tem que não há um respeito. Até mesmo a divisão de estados é como se estivesse repartindo num mapa com uma régua. Não há um respeito com o que tem da parte da geografia. Muito diferente do que a gente tem com a expansão e o crescimento e até mesmo a arquitetura que você consegue perceber quando aquela casa foi construída e quando aquela outra casa foi construída, e todas unidas em uma mistura. No capítulo 6, a gente vai ter o nome como título dele, O Barão, as Costureiras e Outras Coisas. O Gonzaga de Sá, ele vai contar da história de que teve o Barão do Rio Branco, que ele recebeu uma visita de um poeta que também falou com que ele tivesse a pergunta de como que se escrevia a palavra amor, se era com letra maiúscula ou com letra minúscula. A gente vai ter que, literariamente falando, amor com letra maiúscula é como se a gente falasse da deusa ou do sentimento. Mas aí ele vai falar que não há necessidade no meio da frase de se escrever com letra maiúscula, mas que no começo da frase era altamente necessário. O Gonzaga de Sá até fala com certo gosto quando fala da palavra barão. Ele tem muito apreço por esses títulos nobiliárquicos que vão fazer com que a gente tenha um respeito por parte do imperador, e existe também uma origem de por que você recebe, mas ele detestava essa endeusificação do Barão do Rio Branco, porque ele fazia o que bem entendia. Então o problema é que essa popularidade fazia com que ele saísse impune de muitas situações que ele não deveria estar abusando do poder e que ele usa e a população passa pano. Isso é interessante de perceber porque a gente vai percebendo ao longo de toda a obra que as reclamações do que a gente tem do Gonzaga de Sá vão sempre saindo de dualidades que são distantes, mas que elas se conectam. Perceba que a gente já teve então uma união do que a gente fala primeiro do que a gente tem da Secretaria de Cultos, então a gente tem um poder político com um poder religioso, eles se unindo, sendo que são duas coisas que são opostas. A partir do momento também que a gente tem dessa parte dos símbolos heróicos, que deveria ser uma conexão com o que temos de nação, com cidadãos, que era para se conectar, mas que se afasta. Assim como a cidade do Rio de Janeiro, que a sua diversificação entre uma cidade americana e essa cidade faz com que a gente tenha essa união que não deveria ser feita, que traz essa inovação. Então a gente está pegando vários elementos da sociedade do Rio de Janeiro para poder mostrar dualidades. Então a gente já pegou os símbolos nacionais, temos a cidade do Rio de Janeiro, a história do Brasil, e agora a gente está percebendo com inclusive essa coisa dos políticos
com o seu poder. Então é como se eles se tornassem entidades em vez de pessoas. Então a gente vai ver que toda vez ele vai trabalhando com essas dualidades, com essas dicotomias, inclusive com essa ironia e esse sarcasmo, com essa crítica de como essas formações, como por exemplo os políticos que abusam dos seus poderes, não era para sequer existir, mas existe, assim como também a gente vai ter várias outras coisas que ele vai pontuando mais para frente. No que a gente vai ter, ele vai estar sentado no Parque do Campo de Santana e que ele vai acompanhar uma moça, que inclusive está acompanhada com umas pessoas mais idosas, e que ela fica muito feliz por ter colhido alguns olhares do Machado e do Gonzaga de Sá. Ele fala, inclusive, analisando que ali, como passam poucas pessoas, que ela ficou muito feliz de ter arranjado alguns olhares por ali. O Gonzaga de Sá vai soltar um comentário que ele lamenta de ele não ter tido alguma intimidade com uma costureira. O Machado meio que compreende errado e ele vai começando a conversar que as costureiras têm um ótimo trabalho e que ele acha muito belo esse trabalho, falando que elas conseguem fazer esse trabalho sempre para outra pessoa e que sabem modelar e vestir um outro corpo. Só que o Gonzaga de Sá, ele dá um sorriso, entendendo que ele compreendeu errado. É muito comum quando a gente tem esses tipos de relação, quando a gente fala de uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, de que às vezes a mensagem ela passa um pouco batida ou que você não entendeu muito bem. É muito comum, por exemplo, a gente ter muitos filmes que a personagem principal, que era para ter sido como um péssimo exemplo, as pessoas leem e analisam aquilo como se fosse um bom exemplo e gostam das personagens. É só você analisar o que a gente tem em Rick e Morty ou o que tem também em Clube da Luta, que são personagens feitas para você justamente se afastar e não se aproximar. A gente vai ter ele explicando que o que era isso das costureiras é que ele falou que ele tinha mais desse elogiar da parte de que ele quisesse sabê-lo mais, de que ele queria ter interesse nessa parte da roupa, da função, de como se constrói, mas que por si só ele não gostava tanto de roupa. Ele falava que tudo aquilo era mais uma organização para poder arranjar casamento. Então era uma disputa de classes para poder uma classe social falar com outra classe social, e que isso mostra até mesmo uma alienação do trabalho, de que você fica distante do seu trabalho. Você sempre está fazendo um trabalho que é para outra pessoa, que nunca é para você. Então ele vai analisando isso, não com uma parte de crítica falando que ele queria ter essa coisa da costureira, mas ele tem, o Gonzaga de Sá, um repúdio com essa coisa de classe social e de status, ele não gosta disso. Ele vai fazer até uma analogia explicando que, assim como nós temos os estudos de geometria, falando que todos aqueles conceitos de geometria só são aplicados para dentro da geometria, tudo que a gente tem com referências de classes sociais só se aplicam para quando a gente está falando de gabinetes e escritórios. Você saiu daqueles círculos sociais, eles não têm mais serventia nenhuma. Então é por isso que ele ficava um pouco receoso quando tinha esse tipo de comentário ou que tinha esse tipo de relação. E aí, a noite vai caindo, eles inclusive veem uma mulher que tá mostrando as pernas e tá segurando a saia para poder não se molhar. Ele queria comprar ainda algumas revistas e eles vão passar para poder comprar. O capítulo 7 se chama Pleno Contato. Então, desde aquela parte que a gente tinha do comentário falando da Secretaria de Cultos, que a gente não tinha uma resolução ainda do cardeal, a gente vai voltar então para ele falar dessa cena de novo e inclusive adicionar sobre a história do que a gente vai ter do diretor, que é o Barão de Inhangá. Ele vai ser uma pessoa que ela é muito preguiçosa, que inclusive ele estava lá mais por uma questão de que ele estava por lá tanto tempo e não de porque ele era eficiente. Mas como o Brasil, o próprio Machado vai comentar, gosta do próprio filho, ele vai, aos 25 anos de trabalho, ganhar o título de barão e ele vai subindo de pouquinho em pouquinho até ele virar diretor. Ele gostava muito de ficar abrindo várias gavetas para poder conseguir colocar pessoas para poder trabalhar, e nisso ele vai encontrar também o Gonzaga de Sá, que ele analisa toda aquela situação e ele fala de uma forma muito criativa e muito original, perguntando: ué, mas como que os cardeais de Roma não estão sabendo sobre essa situação dos tiros? Foi nisso que interessou o próprio Machado, que é o narrador, a poder passar mais tempo com o Gonzaga de Sá. Eles iam fazendo algumas pequenas conversas, conversando com um pouco mais de tempo, e ele percebia que existia uma certa coisa que ele fazia, que era pegar alguns papéis, e quando ele estava rabiscando, ele chegava perto e que o próprio Gonzaga de Sá escondia. A gente vai ter também que ele sentia que alguma coisa incomodava o Gonzaga de Sá. Ele não sabia exatamente se era amor, se era alguma angústia, alguma coisa que nunca ele fez, só que ele vai mostrar que, assim como Conte e Poe mostravam,
a explicação mais simples de toda era a explicação que muitas vezes era a correta. Em uma quinta-feira, combinado que ele iria até a casa do Gonzaga de Sá, o narrador se deliciava como se fosse uma noite de núpcias e foi lá até com uma certa adiantamento. Ele foi cumprimentado por um velho que inclusive perguntou se ele estava lá por ele, e aí ele entra na casa e encontra várias estátuas, que vai desde o Dante, do Botticelli e do Júlio César. O Gonzaga de Sá inclusive elogia a pontualidade do Machado de chegar lá. Eles vão falando sobre algumas coisas, como que vai ter também da presença de algumas feministas que estavam por lá, e ele vai ter alguns comentários falando sobre a importância das participarem, e também o Machado vai até citar falando que as mulheres elas deveriam ser o que elas bem entendessem no momento que bem quisessem. Eles até mesmo comentam de uma outra obra chamada de Grande Duquesa de Offenbach, que fala de uma sociedade invertida dos papéis de gêneros. A gente vai ter também que ele vai até fazer um comentário que as mulheres pegavam essas bandeiras feministas até o momento que se casavam e queimavam todos esses princípios. Meio difícil esse tipo de comentário. Só que é interessante perceber como algumas coisas mudam de pensamento, principalmente do que a gente vai lidar. O Machado ele vai lembrar de que ali perto da Estação da Piedade ele estava andando e um homem tinha sido batido pelo bonde do que ele estava lá. Ele estava ensanguentado, mas ele sobreviveu. E são algumas coisas que a gente vai perceber que ao longo da obra, o Machado ele fala com muita convicção sobre vários apontamentos, mas chegam em algumas situações ele percebe que aquela máxima que ele mesmo pregou não funciona muito bem. É uma das coisas que acontece da juventude, a gente fica com muita certeza de muita coisa até a gente lidar com a coisa, em vez de ser da teoria, de ficar na prática. Que é uma coisa interessante porque o Gonzaga de Sá, em vez de ficar falando sobre situações que ainda não aconteceram e ficar tentando ensinar o Machado, ele já fala do que eles passaram ao mesmo tempo e aí ele fala a opinião dele. E aí a gente vai ter que sempre, o Machado parece que tá tentando sempre colocar uma teoria para ficar preparado sobre coisas que ainda nem aconteceram, e aí ele sempre dá com a cara no chão, porque tudo que ele prega, que ele fala que ele deveria fazer, ele faz o contrário. É mais ou menos isso que acontece quando uma pessoa muito velha fala com uma pessoa muito nova. É uma sensação que a gente tem de juventude, de ser muito inocente, que parece que ainda falta um pouco de experiência. Não é que a pessoa não saiba melhor, mas é que a falta de experiência parece que você consegue controlar qualquer situação. Nessa conversa do que os dois conversavam sobre as bases que solidificavam a humanidade, aparece a tia Escolástica, que vai ser a pessoa muito presente na vida do Gonzaga de Sá. Eles se afastam por um momento porque ele faz uma criação de pombos e ele foi cuidar, apesar de fazer muito trabalho, era uma coisa que ele gostava muito de fazer, e ele foi lá e depois que ele volta que ele avisa pro Machado. Só que o Machado, fofoqueiro e enxerido do jeito que ele vai olhar os papéis que estão sendo guardados do Gonzaga de Sá e ver alguns esboços de fisionomia de pessoas, como se ele tentasse desenhar uma pessoa de várias formas e de vários jeitos diferentes. O que o Gonzaga de Sá falou, explicando, voltando e falando com o que ele tinha ido cuidar dos pombos, perguntou se o Machado estava com fome. Ele respondeu que negativamente, mas ainda assim ele trouxe um vinho para poder eles abrirem. E aí quem trouxe era o velho preto que tinha aparecido anteriormente, e aí ele fala com uma voz um pouco trêmula de que o pai libertou ele ainda da pia, de que como eles dois cresceram juntos, apesar de a gente ter essa situação de que o próprio Preto ainda servia, como aparentemente parece, como servo do Gonzaga de Sá, mas que ele parecia que o amava. E aí, meio que tentando disfarçar com que ele tava chorando, e essa é uma das coisas que vai acontecer com uma certa frequência, que o Machado, às vezes, ele ouve e presta atenção até demais, porque o Gonzaga de Sá tem que disfarçar ou mudar o assunto para não mostrar as reais emoções e intenções que ele tem, enquanto o Machado também tem que desviar para poder parecer que ele não percebeu muita atenção disso e ficar um silêncio constrangedor. Parece que até mesmo nesse meio silêncio fica meio que acordado que nenhum dos dois vai falar sobre aquilo. E aí ele vai comentar se o Machado lia o jornal de Uberaba. O Machado responde de forma afirmativa que o amigo o mandava, e inclusive ele achou até muito interessante esse fato dele ler. Ele gostava também dessa parte de inícios, como as pessoas têm esses começos, como elas começam e inovam ideias e como isso vai acontecer para ver se eles continuam com isso também. Ele vai também fazer uma indicação de uma revista chamada A Pesquisa de Casca Dura, que tem pesquisas muito específicas, muito complexas, que os títulos são até interessantes. O que vai acontecer nisso é que o Gonzaga de Sá, ele vai falar que o problema é que não é que as pesquisas não tinham valor, mas o problema eram os meios de comunicação e os meios de divulgação. Ele vai falar que existem 3 grandes meios de comunicação, que vão ser
especificamente os jornais, as revistas e os livros, que vão explicar por que não é que falta qualidade ou inovação no Brasil, mas essa forma de distribuição. Os jornais são grandes empresas, eles estão sempre focados em agradar os clientes e sempre quando uma pessoa tenta trazer alguma ideia nova, vai se recortando tanto, ela tem que se adaptar tanto com o que ela tem, com o que se adaptar com aquele modelo, que é mais fácil as ideias novas serem jogadas na janela do que ele tentar trazer alguma coisa nova para essa clientela. As revistas são assim como a fotografia. O formato é muito bem conhecido, eles tentam buscar até alguma coisa que seja de inovação em Portugal, mas no final sempre fica um repeteco da mesma coisa. O Machado inclusive tenta defender falando que o problema não era exatamente as pessoas que iam publicar ou quem possuíam os jornais, mas sim o público. O ponto é que, inclusive, também o próprio Gonzaga de Sá vai mostrar com a revista que não é o problema do público, a gente tem boas produções, mas o problema é como que a gente faz essas novas ideias aparecerem e serem distribuídas. E ele vai confessar que ele destravou o segredo para poder descobrir essas novas pessoas por essa forma, de revistas que são novas, que traçam inovação e que estão em lugares obscuros e não com a grande mídia. O Machado vai também olhar para a janela e ver que está tendo o pôr do sol e ele se delicia com as cores que estão sendo descritas ao longo da narrativa. Nisso, a tia Escolástica vai chamar eles para jantar e o Gonzaga de Sá leva os jornais e as revistas para que eles possam ir para a sala de jantar. O capítulo 8 se chama O Jornal. Então a gente vai ter o acompanhamento da tia Escolástica até a sala de visitas para que eles fossem poder fazer uma conversa perto da janta. O que a gente vai perceber também ao longo da obra é que o Machado ele nunca aceita uma descrição que fique ou de uma forma estática ou uma forma que não se misture. É muito comum que a gente vai perceber que ele vai tentar fazendo essas dualidades se encontrarem. Então o passado se encontra com o presente, o que é abstrato se encontra com o concreto. Então a gente vai ver muitas vezes ele tentando fazer essa união de dois polos que na verdade são quase que opostos. Assim como a gente já percebeu isso também quando ele já estava analisando aquele ilhote, aquela ilha pequena, que ele estava vendo até mesmo a cena do antepassado do Gonzaga de Sá passando por lá. Mas isso também é uma coisa que o próprio narrador, a própria criação do Lima Barreto vai fazendo com que ao longo da obra a gente trabalhe com essas dualidades. Porque nesse capítulo a gente vai perceber que o Gonzaga de Sá, apesar dele ser uma pessoa que fala também muito do seu passado histórico e ele fala também de muitas pessoas e conhece muita coisa, ele é rodeado por pessoas da família que praticamente não estão lá. No que o Machado vai vendo a foto dos antepassados, ele percebe uma foto de uma moça que é a avó do Gonzaga de Sá, muito parecida com a tia Escolástica, se não fosse a cor dos olhos, que em vez de serem olhos verdes, são azuis. Ele vai contar que essa tia viveu e também vivenciou a época da Revolução Francesa. Passada a sala de visitas, eles chegam na sala de jantar e vão também perceber os móveis. O Machado ele faz uma longa descrição sobre tudo que ele consegue perceber. É uma coisa que faz com que a gente perceba alguns detalhes que não ficam muito bem colocados com o que a gente percebe. A gente precisa ir para um subtexto. Quando ele fala de madeira de jacarandá, ele fala tanto da produção, que é uma coisa robusta para poder se tornar ao longo do tempo muito utilizado e também mantido por muito tempo, mas ele quer mostrar também esse aspecto de estudo do Gonzaga de Sá e também do que é muito comum de a gente ter mais um fascínio por uma estética europeia do que uma estética brasileira. A gente vai perceber que toda essa narrativa que temos em A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá faz essa distinção da hipocrisia brasileira, que é tentar fazer com que se enalteça o espírito brasileiro sem realmente abraçar os aspectos brasileiros de fato, com o que a gente tem no país e com o que a gente produz. É sempre tentando fazer uma imitação da Europa com o que coloca-se no país. A gente percebe também que ele vai falar sobre a paisagem. Ele percebe muita gente, diferente do que tem dentro da casa, que tem pouca gente, e ele também vai perceber uma palmeira. O Gonzaga de Sá diz que aquela casa era do pai, que ele manteve e também lutou por muito tempo para manter as coisas praticamente parecidas com o que tinha antigamente, sendo com que a única diferença era a palmeira, que ele dizia que era muito jovem. A tia Escolástica acha estranho esse tipo de comentário, porque a palmeira tinha mais de 20 anos. E ele dizia, bom, quando eu mudei pra cá, essa palmeira não estava aqui. E se eu nasci antes, essa palmeira, ela é jovem. Eles foram servidos por um copeiro de 18 anos, tomaram uma sopa e ele pegou o jornal, lendo alguns trechos que interessava, algumas coisas que ele gostava da sonoridade, da construção da frase, e ele fecha o jornal muito satisfeito, inclusive falando
falando quantas vaquinhas amorosas não estariam esperando ele em Uberaba, já que ele lia um dos últimos trechos que era sobre a produção de zebus. A tia repreende ele falando para ele jantar, e ela também já tinha comentado antes que ele sempre teve esse tipo de gênio. Teve até um dia que ele encontrou o próprio Gonzaga de Sá no sótão falando que ele queria voar com o pai repreendendo ele. Ele chorou a tarde inteira por ser repreendido. A tia Escolástica, com muita frequência, ficou reclamando da rotina do sobrinho. Falava que não tinha hora para acordar, não tinha hora para voltar para casa, nem parecia que casa tinha, e ele parecia mais um cigano do que um velho. Ele estudava muito, se enfiava em muitos livros, e ele também não tinha uma rotina fixa. Então não se sabia se ele tinha jantado, se ele tinha dormido em algum outro lugar, e isso preocupava muito ela. A gente vai ter também uma informação a respeito da família dele, que temos muitos dos irmãos ou falecidos ou que ele não tem contato faz muito tempo. A gente vai ter também que o pai também não foi conhecido por parte da tia Escolástica. Vamos ter também que a mãe faleceu quando ele tinha 8 anos e todos os irmãos estavam falecidos. Tinha uma irmã chamada Maria Glória que casou com o desembargador, mas ele não havia, fazia 30 anos e deixou de escrever fazia uns 5 anos. Ele era o caçula dessa família, e também da outra informação que a gente tem nessa família é essa criação por parte da tia. A tia também falava que, apesar de ter criado o Gonzaga de Sá, às vezes achava muito estranho o tipo de comportamento que ele possuía. Após algumas tremulosidades que o Gonzaga de Sá falou que o narrador não conseguiu compreender muito bem, eles foram tomar café na sala de visitas. A palmeira também vira um símbolo que mostra do que eles estão conversando ali, que parecia também que a palmeira foi dormir. A sala estava escura, a tia Escolástica reclamou da falta de luz e falou para poder acender as luzes. Nisso, ele percebe também o machado, um piano que foi colocado ali. Ele sabia já pela idade que ela não tocava mais, só que arriscou fazer a pergunta. Ela falou que já faziam já seus 30 anos que não tocava, e também o problema era que quando ela foi ver um tocador de piano chamado Gottschalk, ela perdeu todo o ânimo de tocar piano e por isso deixou de tocar. O Gonzaga de Sá pergunta ao Machado se ele conhecia Gottschalk e vão falar dessa música que era muito diferente, que fazia com que os olhos até de tia Escolástica mudassem e brilhassem, e vai falar como a música influencia a personalidade de muitas pessoas. O Gonzaga de Sá vai fazer uma certa reclamação do Provisório, que é um antigo teatro que a gente vai ter chamado de Dom Pedro II, que tem esse problema da falta de bagagem cultural. O que vai acontecer é que esse é um tipo de local que as pessoas vão lá apenas para poder se encontrar socialmente e que não precisam conhecer o que está se tocando lá. Basta você chegar ao local que você vai ter a cultura sendo trazida a você. Inclusive, ele até comenta que como a nobreza não se fez ou também não criou um certo costume, muitas das coisas e muitos dos critérios que se colocava para você poder ir até a ópera se perderam. A tia Escolástica ouvia tudo aquilo meio como se fosse que já tivesse ouvido todo aquele papo e não tivesse o que adicionar e já sabia o que ele ia dizer depois. Deram 8 horas e o Machado pediu licença e foi embora. Ele pega o bonde elétrico e vai mastigando e remoendo todos esses pensamentos que tinha do Provisório, da ópera, da família do Gonzaga de Sá, e também ele percebe muitos dos crimes que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Só que ele vai falar que toda grande cidade era assim mesmo e não tinha o que mudar. E apesar da gente perceber que temos muitas referências de uma parte intelectual que não se limita em filosofia, não se limita em literatura e não se limita inclusive até mesmo em arquitetura e história, pensar no artigo que temos da A Tradição Intelectual do Romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, por Deisiane Faria Pontes, faz com que a gente perceba que essa biografia tem um teor muito mais de um arquivo intelectual do que de fato um arquivo pessoal da vida do Gonzaga de Sá. Nós vamos analisar que muitos desses encontros são a parte do que temos da base e do conhecimento cultural a respeito do Brasil e de outras coisas distantes do Brasil que conversam com a nação. A gente perceber que tem questionamentos que vão desde Nietzsche, Schopenhauer ou até mesmo da literatura, como Dostoiévski, fazem com que a gente perceba que até na parte da música, como é dito no Provisório, e também das óperas, faz com que a gente perceba que há esse começo do que a gente tem nesse período, tanto do que a gente tem do pré-modernismo, mas também desse momento que temos de vida do Gonzaga de Sá e do Machado, de
essa inconformidade, desse pensamento de que, sim, nós temos esses grandes escritores, esses grandes pensadores, essas grandes ideias que precisamos incorporar também no nosso país. Não é apenas o que a gente precisaria fazer de copia e cola, mas também colocar isso como teoria e prática. Muitas das vezes a gente percebe que o problema não é que o Brasil falta, não é que o Brasil não tem, mas o Brasil não consegue aplicar isso de forma significativa. Perceba como teve também quando a gente fala dos selos e dos símbolos nacionais. O problema não é que falta símbolo nacional, o problema é que os símbolos nacionais são repetidos ad nauseam, então até a náusea, mas não se sabe por quê, não se tem um uso próprio e significativo e qualitativo. Então perceber que o que temos do comum brasileiro é continuar papagaiando coisas que se repetem desde 100 anos atrás, sem saber o real valor, ou inclusive se questionar, será que é isso que a gente tem que continuar repetindo? O capítulo 9 se chama O Padrinho. Em uma tarde, o Machado vai estar dentro do Café Papagaio. Ele vai ver muitas mulheres estrangeiras, vai ver suas roupas, vai ver também as suas belezas, e inclusive lembrar do Gonzaga de Sá falando que mulher era o eixo da vida. Vai até mesmo pensar que, por conta delas e também do que tem de muito do que passa-se da Europa, de muitas influências, fala que era muito provável que as mulheres poderiam fazer sim essa revolução pela moda e também pelo charme que possuíam. Nós vamos ter também outras 4 personagens que vão aparecer apenas nesse capítulo com uma certa importância, mas que brevemente vão desaparecer, que são os outros amigos que eles estão conversando também. Vamos ter que é uma forma meio frequente desses cafés de fazer um status social, de se encontrar com as pessoas e também de fazerem conversas. Só que as conversas sempre são muito rasas ou elas não chegam a local nenhum. Então era mais um status social para você poder se apresentar do que de fato alguma coisa ia dar no final. Eles vão também dizer que uma revolução era necessária no Brasil e que isso poderia ser feito ou pela moda ou pela literatura. Bem inocente. E esse grupo de 4 amigos é chamado de O Esplendor dos Amanuenses. Nós vamos ter esse nome porque amanuense vai ser mais ou menos como que temos uma pessoa que trabalha como funcionário público em uma seção específica, mas que cada um tem um certo vício de ficar olhando para coisas do passado sem realmente aplicar no Brasil. A gente vai perceber então, inicialmente, o Machado que ele fala de uma peça de teatro japonês que é infindável e sempre termina com um jantar. Temos também um deles, que era o Pedreira, que tinha sempre uma mania de falar as palavras utilizando o inglês. E, inclusive, ele tinha esse apelido de ser chamado de Lord Max, porque sempre ficava pegando alguma coisa da língua inglesa. O Rangel também ele era chamado de super-homem, como também temos um conceito que se chama Übermensch, que é o conceito que nós temos do Nietzsche, do super-homem, que é uma pessoa que está acima do bem e do mal. Temos uma das pessoas que, inclusive, vai ter um certo ciúmes, que é o Domingos, que ele tem uma certa inveja dessas pessoas que ficam falando a respeito desses outros amigos, e que ele tem uma certa tendência a ficar falando da fisionomia romana e dos corpos com o padrão de beleza romano. Mas é aí que acontece essa surpresa quando eles estão nessa conversa de falar que a antecipação de tocar um corpo era muito melhor do que quando você tocava no corpo, que é a aparição do Gonzaga de Sá. Ele vestia tudo de preto, o que já era bem comum, mas ele vestia uma sobrecasaca de doutor, que não era tão comum. Ele vai dizer que o seu compadre morreu e que ele precisava desse favor do Gonzaga de Sá de o acompanhá-lo. O Gonzaga de Sá, ele vai muito silencioso, mas em contrapartida o Machado ia muito empolgado porque tudo começou a ficar muito mais intenso, porque ele ia ver um corpo que estava morto, então ele ficava muito atento com tudo que ele estava sentindo, até porque ele nunca tinha visto de fato, de tão de perto, um corpo que era de uma pessoa morta. Enquanto os dois pegavam o bonde, ele até fica olhando ao seu redor, pensando que um dia tudo aquilo iria acabar, e ele fica se sentindo muito mal e até amaldiçoa a sua educação. Mas a gente vai para um meio termo que é meio complicado, que é como que ele vai conseguir aproveitar a vida sem saber que ele vai ter um dia que terminar essa vida? É uma coisa muito curiosa como a gente vai ter em muitas histórias que a gente mistura raças, que uma característica muito pontual dos seres humanos é que eles têm uma vida muito curta. Se a gente for comparar com, por exemplo, outras grandes raças, e isso já pegando um pouco mais de literatura fantástica, como a gente tem elfos, anões, eles são criaturas que vão viver por muito tempo. Só que aí que está o problema. Por eles viverem muito tempo, eles não apreciam o fato de que tem a brevitude da vida e também de eles tentarem se superar. Então, essa busca por tecnologia, essa busca
pelo que tem de melhorar e de desenvolver, é uma característica muito humana, porque eles sabem que eles vão morrer. Então o Machado ele até consegue chegar no final de que é porque ele sabe que ele vai morrer, que ele consegue perceber que ele tem que aproveitar a vida. O que era diferente de uma cena que ele percebeu que tinha um gordo que pediu para poder ler um jornal, e aí um dos amigos tentou vender, só que o outro deu de graça. E aí no que ele pegou do jornal de graça, ele olhou pro outro e falou assim, ó, me lembra de trazer dinheiro para poder ficar pagando você, para eu não ficar devendo fiado para você que é gazeteiro, que é uma pessoa que vende jornal. E aí ele até pensa, poxa, eu queria aproveitar essa vida como forma animalesca, só que eu já recebi tanta educação que eu não consigo voltar atrás. De uma forma bem sutil, vai aparecer uma referência de uma pessoa com o dedo no anel indicador e que ele falava da teoria das raças. A teoria das raças é algo que vai aparecer com uma certa naturalidade no naturalismo, tentando explicar sobre a superioridade da raça branca e a inferioridade de outras raças e também até mesmo da aptidão de algumas coisas. Só que existe uma crítica muito sagaz. Ele vai tentando explicar toda essa teoria, que é uma pessoa mais velha, falando para os jovens que prestam atenção sobre toda essa complexidade, que na verdade não tem embasamento científico nenhum, e no final das contas, um dos jovens pergunta por que os passarinhos não tomavam choque nas linhas elétricas, enquanto o velho fala de uma forma muito rápida que era, bom, é porque o circuito elétrico ele é desligado durante o dia para que os pássaros não tomem choque. Assim, não é essa a explicação que vai ter, é porque eles não estão aterrados. Então é por isso que os passarinhos eles não tomam choque, porque se a gente também consegue segurar um fio elétrico, a gente consegue fazer com que a gente não tome um choque, mas também pode ser que fosse uma linha telefônica, e é por isso que também eles não tomariam choque. Então é essa dualidade de inventar uma pseudociência, tentando achar uma explicação onde a ciência não mostra que é justamente o contrário, e aí percebe que essa idiotice que ele tem não é porque ele tá falando apenas de uma teoria, mas é que ele percebe que ele está tentando fazer explicações muito simplórias para coisas que são muito mais complexas. Ele até fica meio incomodado, o Machado, com um casal de namorados que estava na frente dele pela alegria. Isso é uma coisa muito comum que a gente vai ter de pessoas que se incomodam pela alegria alheia. E o próprio Gonzaga de Sá vai falar, você já namorou, Machado? Ele fala assim, quando eu tinha 16 anos, mas namorar não é uma coisa que é boa. E o Gonzaga de Sá aconselha, olha, é melhor você namorar enquanto você é jovem, e eu tô te falando isso de experiência para você não se arrepender de quando você for velho. Saindo do bonde, eles começaram a ir para uma subida e eles passaram pela praia e viram os operários. Viam pessoas que carregavam um carro de bois, contavam os dinheiros na mão, que estavam carregando também esposas e filhos dentro desses carros também e pensavam como que eles eram o alicerce da sociedade. É uma coisa a se perceber que, apesar dos operários serem sim um alicerce da sociedade e dos trabalhadores, são justamente eles que não são glorificados e que não são agradecidos. É só você pegar como comparação durante o período da Covid, que a gente tinha essa coisa do trabalho essencial e também de se valorizar as pessoas do trabalho essencial, e hoje em dia não tem mais nada disso, não tem mais glorificação, não tem mais aceitação, não tem mais nenhum tipo de bonificação. Percebemos também que ao longo do que ele está subindo, vamos ter algumas outras informações dessas ruelas que vão se misturando que ele vai nessa subida. Ele vai falando que a arquitetura e os anos vão se misturando também dos locais, porque tinha um caso que lembravam a Holanda, lembravam Botafogo, lembravam a Suíça e lembravam várias outras coisas, como também um chalé que eles chegaram, que era a casa do compadre. Eles são recebidos pela Dona Gabriela. A Dona Gabriela vai informar que o corpo estava ali na sala e que o enterro seria às 9 horas do dia seguinte. Ele vai perguntar também de um outro, que é o Frederico, que é o filho da Dona Gabriela, que foi buscar pão e que pediu depois para poder conversar com ele. O nome do falecido é Romualdo. E aí ele vai estar cercado de várias pessoas, de várias cores. É uma parte muito importante porque o Lima Barreto ele dá muito foco a respeito do que a gente tem das variações de cores. Não temos apenas um foco de falar que é ou preto ou branco, mas que temos tonalidades diferentes. O Machado ficou por muito tempo fumando, pensando sem chegar a nenhuma conclusão. O Gonzaga de Sá continuava com os mesmos olhos ao qual foi buscar o Machado no café. E aí, no que ele tá nesse fumado, que ele tá nesse pensar, ele percebe que aparece uma moça que ele não tinha visto antes entrar. Eles começam a conversar um com o outro como se fossem conhecidos de longa data e vão falando de vários assuntos, principalmente sobre a vida e também até mesmo como ele fala que ele preferia que a gente tivesse
um trabalho para todo mundo, e ela falando que não adiantava nada ter nenhum tipo de posse, já que tudo terminava em morte. O próprio Machado vai falar que ele preferia que existissem ricos para que ele também pudesse ter o sonho de ser rico, mas que ele ganharia tudo na vida se fosse apenas pelos olhos dela. O cara tá mandando umas cantadas boas. A Dona Alquimena, que é o nome dessa moça, vai sendo observada pelo Machado. Ele via tudo nela: pescoço, ombro, seio, braço, perna, olhos, cabelo. E aí a gente vai ter essa conversa a todo momento de que eles não esquecem que tinha um morto, mas também que era por essa presença do morto que eles queriam também viver. A gente vai ter também até o apontamento do Gonzaga de Sá, que os vivos têm que se ocupar de ficarem vivos e os mortos são lembranças aos vivos de por que eles têm que continuar vivendo. E ele mesmo, inclusive o Machado, que era o inimigo do namoro, ficou ali tentando namorar a Dona Alquimena de uma forma que foi tão natural que ele nem percebeu. Ele só percebeu quando já tinha tudo acontecido, e até mesmo ele aponta que a felicidade não é algo que vai aparecendo aos poucos. Ela de repente aparece e é aí que você percebe que você está feliz. Então, nesse meio termo do que temos, dessa comparação entre o que temos do encontro do amor com o encontro de um defunto, ou seja, do encontro de tudo que poderia ser e tudo que não foi, a gente vai ter, mais uma vez, esse tipo de pensamento que o Machado vai falando que esse desejo, sentimentos, isso que trazia a humanidade, não eram conceitos como status social ou filosofia que traziam o avanço ou esse desejo de você continuar vivendo. Eles vão prestar preces para o defunto e vai perceber que tem uma jovem ali olhando para o defunto que já tinha perdido alguns traços já da parte de ser meio novinha. Aí a gente tem também mais essa dualidade, então uma pessoa que está na sua flor da idade, começando a crescer, e a pessoa que parou de viver. Ele vai, inclusive, pensar, o Machado, de como que aquela menina ia estudar, ia frequentar café, ia fazer vários conceitos abstratos que de nada ia adiantar, e percebe que o Aleixo vai começar a chorar. O Aleixo é um menino que eles tinham conversado antes, que era também o filho desse compadre, que o Gonzaga de Sá meio que apadrinha como se fosse o afilhado. Ele vê ele chorando e começa a consolar ele. Então, para a gente perceber um pouco mais de como temos essa interpretação e também dessa descrição por parte do Machado, tanto do que a gente vai ter dessas mulheres que passam na frente dele, como também desses homens que eram o esplendor dos amanuenses, vamos ver aqui a descrição que ele tem olhando para a rua e depois falando desse grupo que tem deles. De fato, elas não traziam as modas, os últimos tiques do Boulevard, o andar dele Ecri, o pendeloque da moda, coisas fúteis com certeza, mas que a ninguém é dado calcular as reações que podem operar na inteligência nacional. A sua missão era afinar a nossa sociedade, tirar as asperezas que tinham ficado de gente dada à chatinagem e a veliaga dos escravos soturnos que nos formaram. Era trazer aos intelectuais as emoções dos traços corretos apesar de todas as fisionomias regulares e clássicas daquela Grécia de receita com que eles sonham. Quantas delas não inspirariam belos versos e quantas não viviam nos períodos arredondados deles? Não era só os maridos que as frequentassem levariam aos lares, ao conselho daquelas estrangeiras, o sainete mais moderno, o bibelô da última moda, e o móvel, e o tecido, e o chapéu e a renda. Assim, ateariam um comércio e estimulariam o contato entre a nossa terra e os grandes centros do mundo, requintando o gosto e o luxo. Voltariam com ouro as que escapassem aos filibusteiros, mas espalhariam o Brasil sob o aspecto malévolo e de crer, mas espalhariam. E a civilização se faz por tantos modos diferentes, vários e obscuros, que me parecem ver naquelas francesas, húngaras, espanholas, italianas, polacas bojudas, muito grandes, com espanventosos chapéus ao jeito de velas enfunadas ao vento, continuadoras de algum modo da missão dos conquistadores. Alguns dos nossos amigos de costume encontravam naquele café como fossem chegando, lentamente afastei-me desse pensamento, para atender aos assuntos que lhes era agradável e que lhes ocorria falar. Ao café víamos conversar, as palestras variavam e eram instáveis. Ocasiões havia em que, começando pelo comentário do último rolo do cassino, acabávamos examinando as vantagens de uma grande reforma social. Todos nós éramos reformadores, pretendíamos reformar a moral e a literatura com escalas pelo vestuário feminino e as botinas de abotoar. Nesse dia, na primeira mesa, perto à porta de entrada, aos poucos reunimos-nos quatro. O Amorim, o Domingos, o Rangel e eu, quase completo esplendor dos amanuenses, pois assim denominávamos as nossas reuniões em vista da profissão da maioria dos convivas, amanuenses, que tinham as suas grandes horas de satisfação e jucundo prazer ali, em torno daquela mesa e com uma orgia regada a café, entre o enfado da repartição e as agruras de lares difíceis. O Rangel, aquarelista do futuro, mas a realidade genial pintor para os gastos e etiquetas das casas comerciais, chegara por último. Continuava na tragédia, uma peça de teatro japonês de sua invenção interminável,
com uma centena de atos que ia sempre acabar na rua da Carioca, no Zé dos Bifes, um luculesco hoteleiro, meigo e bom, que dava jantares por R$600, árduos de procurar e obter. O Pedreira passou com seu conhecido fraque de abas esvoaçantes e um longo pescoço de galináceo, misto de tesoura, ao sabor do vento e de galo que come milho de grãos. Rangel quis ir-se, mal chegou, mas instado, ficou ouvindo as nossas palestras superímperas. Lá vai o Lord Max. Vocês sabem de onde ele vem a mania de inglês, fez Amorim? Não, disse alguém. Ele traduzia para os seus alunos, em cruz alta, o graduated, com uma lista de significado nos punhos. Não sei, observou Rangel. Limpa. Um super-homem, considerou o invejoso Domingos. Que diabo chamam você super-homem? Perguntou Rangel. Um cidadão que fica além do bem e do mal. Rangel ficou satisfeito com a explicação e ficou a ouvir o Domingos, que falava movimentando a avenentada fisionomia de Romano Antigo, fisionomia desgostosa de Sêneca, que não tivesse sido perceptor do príncipe. Dizia ele, em meu parecer, nesse negócio de amor, o que vale são os preliminares, o estado da alma preambulares, a agonia da esperança de obter ou mudar um objeto amado, mas quando se o toca, fura-se a bolha de sabão, concluiu o Amorim. Então percebe que a sociedade tem muito dessa coisa do que vamos colocar de como que se tem essa aparição de se mostrar algo que você tenta ser, mas ao mesmo tempo que é muito difícil a gente tirar isso e colocar num outro ambiente que faz muito sentido. Tudo isso que a gente tem de moda no Rio de Janeiro, dos conhecimentos que eles possuem, de toda essa conversa, é algo tão distante deles como falar da moda que tem as mulheres. Nenhum deles é uma mulher ou está casado para poder também levar isso para casa. Assim como também eles falam de questões como literatura e música, sendo que nenhum deles trabalha com literatura e trabalha com música. É sempre uma fachada de ficar falando de um assunto ao qual você não participa. Eu não estou aqui dizendo que eles não poderiam ter esse hobby, eles não poderiam ter essa conversa. Mas é sempre um tipo de comportamento que é muito distante da sua realidade e que faz com que sempre se mostre de uma forma meio hipócrita com o que a gente tem. É sempre uma tentativa de você decorar o máximo de informação possível, sem que isso seja prático ou você entenda o funcionamento. O problema que a gente tem dessa muita inteligência que se mostra aqui nessa obra é essa inteligência não é utilizada. Essa inteligência não se faz mais nada com esse tipo de informação. É só para mostrar para os outros que você conhece a mais. O capítulo 10 se chama O Enterro. O dia era muito bonito, fecharam o caixão e iam levando ele pela rua. O Machado fumava com uma certa constância, estava meio apático, e o Gonzaga de Sá estava com a testa enrugada, pensando, sei lá, sabe-se em outra coisa. Mas algumas vezes vamos ter outras dualidades e outras ironias, que é, eles estão carregando o caixão na descida de uma rua e na subida tem algumas meninas cantarolando que até param para poder ver se tinha caixão, estavam tentando falar, pensando quem poderia ser, e depois voltam a cantarolar. Então o morto descendo, naquele silêncio, as meninas subindo, naquela forma de cantar, e quando eles colocam também o caixão para poder ir pelo bondinho, eles percebem que o dia estava muito bonito, que até mesmo o próprio Gonzaga de Sá fala daquele dia ser muito bonito e que contradizia, falando que nem parecia que estava levando um morto naquele dia de março. Eles até pensam em falar, pô, será que não é mais fácil a gente ir num caminho subterrâneo para poder combinar com essa imagem do que a gente tem de levar um morto? Então perceber que essas dualidades, essas ironias vão acontecendo uma após a outra. Então, meninas cantarolando, subindo, enquanto tem um caixão descendo. Um corpo sendo levado num dia muito bonito que pensava-se que poderia ser um dia chuvoso ou um caminho subterrâneo para combinar com a atmosfera. O Machado tenta até refletir um pouco sobre como a sociedade pôde trazer algumas coisas positivas. Não chega a nenhum pensamento porque ele está com a cabeça muito cheia de outros pensamentos. O Machado até coloca uma pá de cal quando o caixão é enterrado. O Gonzaga de Sá vai tratar alguns assuntos administrativos e ele fica até sem o chapéu, com o sol labarejando a sua testa, e o Machado fica pensando que devia falar para ele, pô, coloca um chapéu aí, mas ele já tinha até pensado antes, quando esse tipo de silêncio que os dois tinham era uma coisa positiva, porque eles não precisavam falar alguma coisa para poder estarem juntos, mas ele decide ficar quieto enquanto os dois estão ali olhando um para o outro. Uma coisa que até mesmo faz o Machado pensar era o que fazia aquele homem não ser tão mais aberto. Ele percebeu que a morte do amigo realmente afetou ele, mas era uma coisa que ele ficava se pensando, poxa, o que será que fez com que ele não fosse tão aberto emocionalmente? Será que era status social? Será que era a educação? Será que era algo da família? Ou outra coisa que ele não conseguia entender?
Finalmente, o Gonzaga de Sá vai lamentar a morte do amigo em voz alta, e a gente vai ter então com que ele meio que não quer ficar sozinho, mas não fala exatamente isso para o Machado. Os dois vão propor-se de jantar um com o outro, e aí eles vão para uma praça a qual o Gonzaga de Sá gosta muito e ficam vendo a passagem de pessoas. Nisso, eles começam a conversar falando como que eles não entendem algumas coisas da vida, como, por exemplo, qual que é o papel do fiscal de condutor com o condutor de bonde e também até de outras coisas que são mais hipócritas, como as pessoas comentando de um casamento de negros, que foi um casamento um pouco mais econômico, mas que falava da situação da festa, que parecia que ela era uma festa muito ruim, porque eles estavam economizando dinheiro. O Gonzaga de Sá, inclusive, falou que os desgraçados deviam ir embora e deixar a felicidade com os felizes, para que um não precisasse ficar incomodando o outro. O Gonzaga de Sá também vai falar mais uma vez, então saindo desse pensamento de Schopenhauer para poder falar do pensamento do que acontece no Brasil, de como que ele não entende que existe tanta diferença de classe e existe um conformismo por ela. O que vai rolar é que o Machado fala que na Europa o trabalhador ele é visto com compaixão e como um exemplo. Só que aí que tá, ele coloca a atmosfera colocando aqui no Brasil para poder se analisar. A história é sempre muito parecida, são duas pessoas com uma paixão que é dito como se fosse impossível pelo estado social. Um dos pais pode até ajudar na situação financeira, mas não ajuda. E tirando isso desse amor pitoresco, ou se não um fascínio pelo sertão, era tudo a mesma coisa. Ele reclamava que não existia esse espaço de imaginação, era sempre uma situação de humilhados e pessoas que estavam humilhando. O Machado diz que realmente não existe pessoa que não sofra, e o Gonzaga de Sá continua com esse pensamento falando que ele queria fazer uma escrita efusiva, que pudesse falar de tantos outros sentimentos, que deixasse de lado a doçura. E ele fala até meio de forma efusiva, levantando os braços, coisa que o Machado nunca tinha visto, porque o Gonzaga de Sá era sempre muito calmo quando falava. E aí ele senta falando, mas realmente a doçura é o poder mais forte e o sentimento mais nobre que existe da humanidade. Eles vão jantar uma sopa, e até mesmo o que vai ter é que o Gonzaga de Sá, ele pede desculpa pelas palavras efusivas do que ele estava falando, ele sentia muita falta do Romualdo ter ido embora. O Gonzaga de Sá até pensa no Romualdo e como ele sempre sofreu que desde os 14 anos era uma forma de você ou respeitar hierarquias, ou senão de você respeitar outras pessoas, por conta de elas serem mais velhas. Ele vai também ficar muito emocional e muito afetivo. Era uma coisa que o Machado nunca tinha visto. Ele sempre pensava que o Gonzaga de Sá era uma pessoa muito racional, e ver essa pessoa nos próximos 2 dias, desde a morte do que teve do Romualdo, ser uma pessoa muito mais expansiva, muito mais emocional, foi uma coisa que ele nunca conseguiu entender. Eles saíram pela rua e viram pessoas de várias classes sociais, várias ocupações e vários gêneros, foram tomar alguns chopes no botequinho. E aí, nisso, ele vai anunciar que ele vai educar o Aleixo, falando com que, inclusive depois de uma conversa, de se eles tinham algumas certezas, e o Machado até ficou naquele pensamento de será que eu respondo? Eu acho que o próprio Gonzaga de Sá vai responder, eu acho que ele não quer uma resposta. E aí, ele chega à própria conclusão, sozinho, de que não haviam certezas, mas sempre dúvidas. Nisso, ele fala dessa educação do Aleixo, e o Machado até fala, mas será que ele vai viver o suficiente para poder viver e conseguir acompanhar ele ficar adulto? O capítulo 11 se chama Era Feriado Nacional. O Machado saiu de casa aborrecido, era um feriado e ele via várias pessoas que estavam celebrando pela rua e também que até tinham pessoas conversando sobre os símbolos nacionais, sobre como tinha um avanço da sociedade, e ele pensa até mesmo que a sociedade repousa sobre a resignação dos humildes. Ele até tenta pensar numa utopia, na destruição de toda aquela cidade para poder fazer com que apenas vivesse a felicidade e a verdade, mas ele pensa que algumas ciências, como as ciências, a religião e as artes, sempre reciclam preconceitos, sempre existindo um. Então, tão rápido quanto ele criou essa utopia, ele também a destruiu. Ele achou melhor que todo aquele pensamento universitário era melhor deixar para as universidades e para os universitários também, e aí ele foi meio que andando por ali pensando tanto na destruição de toda aquela festança, como também só aproveitar o fluxo daquela festança. Nisso, ele encontra um doutor chamado Xisto Beldroegas, que é o colega de trabalho do que a gente tem do Gonzaga de Sá. Esse doutor é uma pessoa que vai muito pelo
pela inspiração do poder político e do poder das leis. Ele não consegue entender muitas coisas, como, por exemplo, como que a natureza não tinha dias fixos de chuva ao longo do ano. É uma pessoa que sempre está preocupada com leis, com deferimentos, olhar para atas, e tudo tinha que ser feito em papel. Ele, inclusive, também não entendia como que uma lei era chamada de lei, sendo que ela não foi chamada por um vereador, por um senado ou por um deputado para poder se chamar de lei. O Machado ele fica até pensando, será que eu vou falar com esse cara ou não? E aí ele resolve ir falar com essa pessoa tão fixada por papéis. Nisso, ele percebe que ele tá balbuciando alguma coisa, fala com ele de novo e ele fala que tudo aquilo era uma balbúrdia, tudo aquilo era uma bagunça, falando que não tinha organização, não se tinha respeitos pelos papéis, pelos documentos e também por tudo que aconteceu antigamente. No que eles estavam nessa conversa, eles até começam a conversar sobre o Gonzaga de Sá, e o doutor fala que, na verdade, ele piorou, falando que ele tinha tido um delíquio, que é uma outra palavra para desmaio, e que era perigoso, principalmente na idade dele. Ele estava até feliz que ele poderia ir se aposentar e se retirar por um tempo, e até mesmo que ele ia tomar aquele posto. Muitas pessoas ficavam falando que aquilo era muito bom para o doutor, mas ele não gostava, porque apesar de que o Gonzaga de Sá, na opinião dele, não era lá grande coisa, porque ele nem colocava os anos da República nas atas, ele tinha uma certa pena do que estava acontecendo com o Gonzaga de Sá. O Machado tenta meio que sair desse tipo de conversa aí para poder conseguir ir ver o Gonzaga de Sá, só que ele fica até pensando que era muito cedo para ir visitar ele, porque eram 2 da tarde. Quando ele fica passeando um pouco na rua, às 4 da tarde ele aparece por lá e vai conversar depois de 20 dias de não o ter visto. A gente vai ter, então, essa conversa com eles, e os dois vai perguntar o que estava acontecendo, e ele fala que ele ouviu do doutor que ele estava doente. Aí o Gonzaga de Sá vai amaldiçoar esse doutor. E vai também reclamar de como que ele passou tanto tempo com essas pessoas abachareladas, que se preocupavam muito mais com esse status social, de parecer outra coisa, de que ficavam falando mal pelas costas, que ele falava até mesmo de outras coisas, como por exemplo, de como que era melhor que o presidente da República ele começasse como amanuense e de promoção em promoção, aí ele se tornasse presidente da República. Só que ele falava que era muito tempo e muita paciência para um cargo político. O Machado estava muito surpreso com toda aquela mudança de personalidade. Ele realmente saiu de uma pessoa muito racional e que tinha uma ironia muito aguda e até muito fria que você mal percebia, para a toda hora ele de repente explodir e falar o que ele bem entendesse. O Gonzaga de Sá e o Machado até olharam para o céu, estava muito bonito e parece que ele meio que esqueceu quem que era a pessoa que tinha falado que ele estava doente, perguntou de novo, mas quem que era mesmo que falou que estava doente? Ele repete o mesmo nome e o Gonzaga de Sá de novo vai amaldiçoar ele. Ele lembra de uma história que teve esse doutor e uma outra pessoa que queriam falar de filosofia. Eles se prepararam, olharam um para o outro e aí perguntou, e como morreu Sócrates? Ou seja, não é uma pergunta de filosofia, não é uma conversa de filosofia. Eles querem testar o quanto que você tem de informação acumulada em vez de você saber o que fazer com essa informação. É como você decorar quanto que é 5 vezes 5, mas sem entender como que você faz o processo de 5 vezes 5 dar esse resultado de 25. É uma coisa diferente, não é de você apenas seguir e lembrar as fórmulas, mas como que essas fórmulas elas funcionam. Então ele vai reclamar dessas pessoas que sempre ficam falando, repetindo e papagaiando esses títulos de doutores, que inclusive ele fica muito feliz de ter escapado desse título de doutor. E aí ele fica com esse pensamento muito angustiado de que as pessoas ficavam sempre falando mal dele das costas, ele tentava trazer ideias novas, mas que isso não adiantava muita coisa. Ele vai reclamar até mesmo que bandidos e prostitutas tinham muito mais índole do que as pessoas com quem ele convivia. O Machado até mesmo tenta falar em alguns momentos para ele se acalmar e ele desiste porque ele percebe que o Gonzaga de Sá tá muito energético. O Gonzaga de Sá depois ele percebe e ele se desculpa falando se ele já tinha visto dele daquela forma, ele fala que não, ele fala tudo bem, essa vai ser a última vez que você vai me ver. Aí eles vão ser propostos para poder jantarem junto e verem as coisas pela última vez e que a juventude do Machado faria muito bem para o Gonzaga de Sá. Ele queria ir no teatro, só que o Machado não gostava muito de ir pro teatro, que era uma sensação de que ele tinha, de que ele não pertencia àquele lugar. A partir daí, ele vai aceitar e ceder porque o amigo tá pedindo. O jantar foi meio sem cerimônia, a tia escolástica não falava muita coisa, não trazia uma palavra de consolo, uma palavra de remorso. Ele se vestiu mais ou menos preparado para a segunda classe, porque o Machado não tinha nem roupa para a segunda classe direita. E aí, o Gonzaga de Sá se prepara finamente para a primeira classe. No que eles chegam lá, tem pessoas vindo de tudo quanto é jeito, de joia, de luxo, de carro, com cerimônias.
O Gonzaga de Sá fala que todo aquele luxo dava mais era dó do que qualquer outra coisa. O Machado fica impressionado com o tanto de gente que tem em volta dele, de pessoas importantes na parte da economia, na parte da política. Aparece também o presidente, se toca o hino nacional, eles se levantam, eles acompanham a peça e também vão vendo mulheres de todo quanto é tipo que tinham de possibilidades. Desde mulheres ricas, mulheres viúvas, mulheres com importância. Quando termina o primeiro ato, eles aplaudem e o Gonzaga de Sá vai falando que toda aquela gente que tinha lá era muito pior do que ter tido mandado embora as pessoas do Império, porque aquilo eram pessoas que não estavam conectadas com a história do Brasil, eram pessoas estrangeiras que iam levar 400 anos para poder se assimilar com a cultura e aí você conseguiria conversar com elas. Então, esse passado histórico que se desconecta dos portugueses com os brasileiros, que agora tinham pessoas de outros países que estavam interessados apenas na economia brasileira. Eles voltam, terminam a peça de teatro e no que eles saem de lá, o Machado vai pensando muito sobre a universidade, como ele tinha também os pensamentos e também o seu comportamento vai amaldiçoar esse passado e os dois vão sair. O Gonzaga de Sá, enquanto eles tomavam a cerveja, dizia como que ele saía sempre daquelas coisas meio tristes, porque eram as mesmas pessoas de 40 anos atrás, o mesmo estofado que tinha das cadeiras, que não era revitalizado, que não era cuidado, a mesma arquitetura, que não tinha nem se passado um pano, nem se passado um espanador, e que ele sentia dó de toda aquela situação. Perguntou pro Machado o que queria fazer naquele dia, falou que ele ia dormir e falou, não, você vai lá em casa, você dorme comigo no dia seguinte, a gente vai arrumar minha biblioteca e os livros que lá eu tenho. No que eles voltam, o Gonzaga de Sá fica vendo uma mulher e fica pensando a respeito dela e refletindo sobre toda a sua vida. Então a gente vai começando a perceber essa dualidade que existe do que tem muitas vezes do Gonzaga de Sá, lembrar da vida e ir abraçando essa ideia de morte, enquanto o Machado tenta sempre ir para o lado racional, falando como se o homem fosse eterno. Então o Machado e o Gonzaga de Sá também possuem essa dualidade, onde ser velho que vai aceitando a velhice e o fato da morte como uma resolução máxima da metafísica, enquanto o Machado tenta se apoiar por cima de ideias filosóficas no que a vida ela precisa ser eterna e se a gente se abraça em outros conceitos eternos, nós vamos também ser eternos. Então, eles vão junto e eles chegam com o Canto dos Galos e o velho Inácio, que é o preto que vive com o Gonzaga de Sá, perto do amanhecer na casa do Gonzaga de Sá. E eu acredito que conforme a gente vai chegando perto do final da obra, a gente percebe que a gente pode também levar em consideração tanto o título como também o artigo As Figurações da Morte em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá de Lima Barreto, por José Osmar de Mello, que a gente analisa que a gente tem duas personagens que fazem com que a gente tenha o dilema do homem moderno. Se por um lado nós temos o próprio Machado, que é uma figura que tenta ser um pouco irreverente, que fica temendo a morte, que não fala sobre isso, nós temos uma outra figura que abraça a morte como a oportunidade de poder você estar vivo. A gente tem então essa dualidade de duas pessoas, as quais uma teme o momento da morte e também viver em um período moderno, ao qual você não tem escapatória da morte, porque você está em contato com a arte, você está em contato com o trabalho, com tantas coisas que te lembram a todo momento que você vai morrer, como também filosofia, história, noticiário, até mesmo conversas de café. O outro, ele percebe que tem sim a possibilidade de, por você saber que você vai morrer, você pode sim aproveitar a vida. E é por conta disso que você precisa aproveitar a vida. Então a gente tem uma visão não necessariamente pessimista, mas uma visão que a gente tem mais de tentar se afastar para poder não ficar sendo recordado a todo momento sobre isso, enquanto o outro, ele não tem uma visão tão realista, mas ele tem uma visão ao qual ele aceita e abraça esse conceito, em vez de se afastar dele. O capítulo 12 se chama Últimos Encontros. O Machado acorda bem disposto, inclusive ele elogia a arquitetura da casa, que é uma arquitetura bem diferente, que não existe mais naquele período ao qual ele vivia, e aí ele vai perceber que a tia Escolástica está já tomando café da manhã com o menino Aleixo na mesma mesa. Ele tem um misto meio de respeito e de curiosidade por parte do Machado, e ele vai perguntando dos estudos e faz algumas perguntas relacionadas aos estudos dele, como que ele vai perguntando quem descobriu a América, quem descobriu o Brasil, e a partir do momento de que ele fala de quem descobriu a América e o Brasil, como que você determina quem descobriu o que exatamente? Ele pensa por um momento, ele consegue dar uma resposta muito boa,
O Machado queria elogiar, mas ele fala, é melhor que essa inteligência seja aflorada em vez de eu ficar falando pra ele que ele é inteligente. Ele depois vai respondendo outras perguntas, ao qual o Machado fica bem impressionado e ele precisa se despedir para que ele vá para a escola. A tia Escolástica e o Machado vão conversar, falando que o menino estuda muito bem, e a tia Escolástica pensa que existe uma possibilidade dele ficar estudando, mas na verdade ele perdendo a vontade de estudar ao longo do tempo, porque ele começou muito bem estudando. O Machado ele já pensa que o problema não é nem que ele começou a estudar muito bem, mas que ele possa perceber que tudo aquilo que ele está estudando seja muito inútil. A tia Escolástica não fica muito claro se ela não entendeu ou se ela não concorda e fala que aquilo era tudo uma bobagem. E aí o Machado vai procurar o Gonzaga de Sá. O Gonzaga de Sá estava na sua biblioteca, só que em vez de ele estar organizando os livros, ele estava lendo o Fígaro. Ele tinha um certo costume de fazer com que as leituras que ele tinha do jornal não fossem feitas de forma que ele ignora o que o jornal do dia anterior passou. Então ele sempre fica acompanhando as notícias. Existe até uma marcação de tempo do que coloca de que ele ainda estava nas reuniões que foram proclamadas da ONU, então ele sempre ficava uma coisa de mais ou menos um mês atrasado com as leituras. Ele inclusive vai citar que a criação humana do tempo é algo que não precisa ser levado tão a sério. Então ele vai relacionar essa parte de poder ter essa informação sem que necessariamente o jornal dê a ele essa obrigação de que ele precisa ler hoje e tudo que foi publicado anteriormente precisa ser ignorado. O Machado, como sempre, não tinha muito para o que adicionar, a única coisa que de fato ele podia adicionar com essa conversa sobre a fatalidade do tempo era da inteligência do Aleixo, que também o próprio Gonzaga de Sá vai pedir ao Machado que ele apareça lá por mais vezes, porque ele se sente muito só e ele não tem tanta companhia. O Machado, ele meio que vai aceitar, só que ele acha aquilo tudo muito estranho, porque ele olha muito pro garoto e ele fica pensando como aquilo parece um conto do vigário, que é uma história muito bem elaborada para poder fazer sofrer uma pessoa. Ele acha aquilo tudo muito estranho, porque o Machado, que era uma pessoa tão racional, que nunca teve filhos, que nunca teve uma família, agora estava tendo uma figura tão paterna relacionada com o Aleixo. Então parecia que era para ele poder sofrer nos últimos momentos de vida, ou até mesmo de mostrar que ele gastou tanto tempo não fazendo o que talvez ele gostaria de fazer, para agora nos últimos momentos ele tentar fazer. Então ele acha aquilo tudo uma história de muito mau gosto, o próprio Machado. Só que ainda assim o Machado olhava para o Gonzaga de Sá com algo que aquela tristeza não encaixava muito bem. Era algo entre muita filosofia e poucos amigos que ele não conseguia conectar bem o que estava acontecendo que deixava ele tão triste. Parecia até mesmo que o Aleixo tinha lembrado ao Gonzaga de Sá algo que ele tentou enterrar para nunca mais ele conseguir reaviver ou retomar essas memórias. Ele até fala que ele gostaria de fazer com que o Aleixo fosse pessoa e ele acompanhasse as leituras e os estudos, mas ele não conseguiu. No meio de tudo isso, ele continuava perguntando a Machado se ele amava, até falava de outras coisas, como também de fazer que o Aleixo fosse gente, mas assim como a gente percebeu no capítulo inicial, foi colher uma flor e morreu. Nisso, a tia Escolástica que ficou para poder fazer com que o Aleixo fosse gente. O Machado, ele continua acompanhando a vida do Aleixo, mas claro, sempre percebendo como essa imagem que ele tinha de ver que o menino estava se crescendo, e ele acha tudo isso um grande problema, porque ele percebe que talvez o Aleixo, quando ele fosse crescer para a fase adulta, ele tivesse conhecimento demais e conhecesse a felicidade de menos. Ele falava que o mundo era nada mais nada menos do que muita gente velha sacrificando, muita gente nova vindo e nada de comum acordo. E só pra gente poder perceber então como que a gente finaliza essa obra com tantas dualidades, com tantas dicotomias, com tantos conceitos opostos que se aproximam, eu quero ler aqui com você as últimas páginas que a gente tem dessa obra. Aleixo Manuel, o afilhado, trouxe-lhe, quem sabe, para a vida alguma coisa que queria não viesse mais, ou não reaparecesse nunca, e ele sofria com isso, entristecia-se, alquibrava-se de corpo e alma, sem que fosse possível a mim atribuir diretamente tais modificações no meu amigo, ao dócil, ao meigo, ao obediente Aleixo Manuel, que ele pusera em sua casa, a fim de ficar sendo seu filho. Hei de fazê-lo gente, dizia-me às vezes, cheio de esperança e de alegria. Não pôde levá-lo até o fim. Ao encetar o pequeno curso de preparatórios, logo por ali foi quando ele colheu a flor, e caiu, e morreu. A tia levou o menino até ao fim, com todo carinho e abnegação. Bênçãos a ambos, que na sua missão educadora souberam ser bons, sem interesse e sem cálculo de espécie alguma, apesar de todos os dois terem concorrido para ampliar, com o hábito de análise e reflexão que o estudo traz,
a consciência da criança que devia ficar restrita aos dados elementares para o uso de viver comum, sem que viesse surgir nela uma mágoa constante e um fatal princípio permanente da inadaptação ao meio, criando-lhe um mal-estar irremediável e, consequentemente, um desgosto da vida mais atroz do que o pensamento sempre presente da morte. Que importa isso, porém, se as tensões dos velhos forem generosas e se os sofrimentos do pequeno, exteriorizado algum dia em grandes atos ou em grandes obras, possa concorrer mais tarde para o contentamento de muitos dos seus iguais que vieram depois? Que importa? A felicidade final dos homens e o seu mútuo entendimento têm exigido até aqui maiores sacrifícios. Então é inevitável perceber que toda essa obra vai brincar com dualidades, sendo que talvez fique com o mais óbvio do que a gente tem dessa parte da vida e da morte do próprio Gonzaga de Sá, quando a gente tem desde a introdução tentando apresentar, mas depois que a gente vai percebendo esses detalhes que são colocados pelo Lima Barreto. Eu acho inteligentíssimo essa parte do que ele vai colocando, tanto de comparações com dualidades que eu fui pontuando para você, como a gente vai ter essa parte de que a gente tinha o caixão sendo levado, descendo a colhida, enquanto tinham meninas subindo, cantarolando, ou quando a gente tem a imagem do Aleixo, uma criança que tem tudo para poder viver, olhando um caixão de uma pessoa que perdeu a vida e não podia fazer mais nenhuma mudança. Ou até que a gente tem da jovialidade e o medo da morte e a tentativa de ser apático com a vida por parte do Machado, e uma pessoa que agradecia e era muito perspicaz e utilizava toda a inteligência e também a percepção da morte como uma forma de se aproximar da vida, que tem por conta do Gonzaga de Sá. Essa obra vai sempre brincando com essas dualidades. Vou falar para vocês que é uma obra excelente, sim. Então a gente perceber que a gente tem toda essa brincadeira com essas dualidades e perceber que a gente tem críticas não só pontuais do que a gente tem da cidade do Rio de Janeiro e também da hipocrisia do que a gente tem dessas classes sociais, mas que a gente pode ver até mesmo isso colocado como uma forma de hoje. Essa obra ela é bem atemporal. Talvez a gente não precisasse saber quando que ela aconteceu, se não tivessem marcas de tempo, a gente poderia ter falado que essa obra saiu, por exemplo, ontem. Então, alguns dados importantes para a gente poder lembrar dessa obra, que o contexto histórico do que a gente talvez consiga perceber dessa obra, seja por uma informação que nós temos por conta do provisório, que é o antigo Pedro II, que era um teatro de ópera. Então, o contexto histórico que a gente pode talvez traçar por conta dessa obra, aqui também tem algumas informações pelo Machado, seja que a gente tem perto do que a gente vai ter da demolição do Pedro II, que tem como nome o teatro lírico. A gente percebe que o Machado ele fala que antigamente ele foi nesse teatro, que até quando ele ainda existia como lírico, então talvez a gente possa traçar que seja perto da década de 1930. Então a gente pode talvez mais ou menos traçar isso como uma possibilidade de quando que aconteceu, só que a gente percebe também que não é importante tanto o que a gente vai ter do ano do que a gente vai ter dessa obra acontecendo. Nós temos algumas imagens, como falar também da República, falar do Império, mas eu acho que é mais perceptível que a gente vai ter dessa análise social crítica que a gente vai ter da atualidade do Rio de Janeiro no período do pré-modernismo. Eu acho que isso é muito mais importante do que a gente teria de fato do que dizer qual que é o ano que realmente aconteceu, da data da semana e da hora do dia. Algumas figuras de linguagem são importantes de perceber ao longo da construção da narrativa que a gente vai ter desse romance, sendo a primeira delas a ironia, que vai ser esse encontro do que temos de situações que o momento que acontece e também o que acontece fazem com que eles não se encaixem e causem um certo humor porque você não esperava que aquilo fosse acontecer. Assim como a gente tem, por exemplo, algumas situações irônicas, como o Machado falando que ele não aceitava o namoro, ele achava que era uma perda de tempo, e quando tá tendo um enterro de uma pessoa, que ele deveria prestar atenção àquilo, ele faz a última coisa que ele aceita, ou que ele acha que deveria gastar o tempo, que era ficar namorando. Temos também a antítese, que vai ser essa forma do que temos de aproximação de opostos. Então temos ideias como o velho, o novo, temos também a morte, a vida, temos também a possibilidade, a falta de possibilidade, a oportunidade, a falta de oportunidade, a inteligência e a ignorância. Temos isso colocado com várias situações ao longo de toda a obra. E talvez uma das mais importantes que seja a sinestesia. Nós percebemos a todo momento que temos essa união de sentimentos que vão sendo colocados a todo momento por descrições do Machado e também do Gonzaga de Sá. Então, essa forma de descrever de forma cultural, que a gente não coloca só de forma racional, é
uma coisa que a gente tem de crítica do Gonzaga de Sá e do Machado, de tentar analisar de tudo como se fosse uma coisa científica, sem colocar os valores humanos. A gente vê as descrições que tem do Rio de Janeiro, também as análises do que a gente tem da arquitetura e também do funcionamento de outras coisas que tem ao redor deles, que são mais levadas para descrições humanas do que de fato apenas descrições que são geométricas, ou que são filosóficas, ou que são científicas. Algumas construções também são importantes quando você precisa ler essa obra, sendo a primeira delas a biografia cultural. A gente percebe que apesar de ser uma biografia do Gonzaga de Sá, não podemos ignorar que também é um compêndio de toda a educação e todas as informações que o Machado possuiu dentro do Gonzaga de Sá para colocar nessa obra. Lógico que ele encontrou o Gonzaga de Sá muito tempo depois, quando ele já estava perto dos seus 60 anos, mas o importante que você percebe aqui que não é o que ele fez chegar a ele até os 60 anos, mas todas as informações que ele já tinha prontas para poder oferecer, que inclusive é uma coisa que ele tem como um grande remorso, que é utilizar toda a inteligência dele para nada. E a obra é realmente esse compêndio de todas as informações que ele possui. É praticamente um Van Gogh do pré-modernismo. E temos também as dualidades narrativas, que temos quando aparecem personagens que são opostos de si. Temos então o velho aparecendo com o novo, temos o ignorante aparecendo com o inteligente, temos também as partes do que aparece do morto com o vivo, de criança com o idoso. Então são várias vezes que a gente vai ter esses encontros de ideias que são opostas. E por fim, temos a crítica social do Rio de Janeiro. Temos a sociedade que tenta passar por visões que tentam fazer aparências ou que tentam coletar informações que são apenas para poder decorar e que ignoram também a funcionalidade dessas informações. E por fim que a gente tem esses status sociais que fazem com que apenas as pessoas se preocupem em aparecer para as pessoas e não de fato que elas entendam a linhagem, a importância, o significado e por que eles têm tudo aquilo dentro da sociedade do Rio de Janeiro. Agora, o que eu achei da obra? Eu vou ser bem sincero, essa obra ela traz um certo problema porque é o quê? Para quem fica lendo obras hoje em dia, e vai perceber que é muito comum a gente ter essas críticas de sociedade, essas partes do que temos de quando a gente vai analisar uma sociedade, fica meio cansativo porque a gente já sabe mais ou menos do que está sendo reclamado. Essas ideias que aparecem, elas não são novidades, como por exemplo a gente já poderia ter analisado isso com o Machado de Assis, quando a gente vê Quincas Borba e também a gente vê Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que a parte interessante é, nós não temos tantos escritores que fazem isso no Brasil, só que quando você entra em contato com uma, você já meio que fica com os mesmos contatos de você ter as críticas, o que não está funcionando, de que a sociedade está caindo, que nós vivemos em uma sociedade. Então toda essa piada que aparece de tipo, nós vivemos em uma sociedade que virou meme na internet, que praticamente, esse foi o momento que eu virei coringa na minha vida, fica meio cansativo e tira um pouquinho do brilho desse livro. Então, para quem lê esse livro pela primeira vez e não teve contato com outras críticas, é muito inteligente, porque eu acho que aqui se apresenta não só como a gente tem a crítica, porque eu acho que de forma diferente do que a gente tem de Quincas Borba, ou até Memórias Póstumas de Brás Cubas, com o que geralmente o Machado de Assis faz, não é apenas criticar e mostrar, olha aqui como isso aqui é feio, mas é mostrar por que que isso não funciona. O Lima Barreto ele faz de uma forma diferente, que é a sociedade brasileira não está funcionando, mas por que que ela não funciona? Porque ela não conhece sua origem, porque ela se preocupa com o ambiente do que de realmente a essência, e a gente percebe que tudo isso se trabalha de uma forma muito inteligente. É uma crítica que não vai apenas por ser crítica, de falar que aquilo é bobo, feio, chato, mas por quê? Como que aquilo é algo que não deveria estar acontecendo? Então eu acho que é uma crítica feita sim de uma forma diferente. Tudo bem, a gente encontra críticas de sociedades também parecidas em outras obras, o jeito que Lima Barreto faz é muito diferente. Só que fica meio cansativo a gente ver mais uma obra reclamando da sociedade, falando que a sociedade não funciona, que a gente se preocupa muito mais com aparências. Então eu acho que é uma obra muito boa para a gente poder fazer comparativos com outras obras, de como a gente vê essa crítica sendo feita em Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, e também, por exemplo, em outra obra que ele fez, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e outras obras que também criticam sociedades, como por exemplo a gente poderia ver o Ateneu, a gente poderia ver também outras obras do Machado de Assis, poderíamos ver também até obras do Eça de Queiroz. Eu acho que o que faz com que tenha muita diferença do Lima Barreto é mostrar o porquê, é mostrar essa essência de
Por que a sociedade do Rio de Janeiro não funciona? E aqui está o motivo. Eu acho que a maioria dos outros escritores perde a mão na crítica nisso, que é falar que aquilo está errado. E aí para nisso. Então eu acho que essa obra ganha esse ponto. Mas não vou dizer que é uma obra um pouquinho pedante, você fica lendo, tem muitas descrições, tem muitas informações. Às vezes eu fazia um resumo de um parágrafo inteiro que era, ele está falando mal do Rio de Janeiro. Então, às vezes eu tinha que voltar a ler, por exemplo, tá, então ele tá falando mais ou menos disso para poder conseguir entender, para poder fazer o resumo. Mas as críticas são muito bem embasadas. Eu acho que os capítulos, eles precisam de um certo tempo para poder digerir. Às vezes você pode colocar, por exemplo, no chat GPT para poder fazer o resumo do que você tem daquele parágrafo para ver se você entendeu completamente. Não é uma escrita tão fácil de uma Barreto, ele escreve de uma forma meio difícil. Eu gosto da escrita dele, mas eu não vou dizer que é uma obra que talvez você fique um pouquinho cansadinho de ler. Talvez seja interessante você começar a ler alguns capítulos, depois você vai ver uma outra obra, depois você para e aí depois você volta para poder terminar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a análise do que a gente tem da obra do Lima Barreto, chamada Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, com a gente lendo alguns trechos, explicando alguns conceitos, vendo alguns artigos científicos e também o que eu achei da obra. Inclusive, o que você achou do livro? O que você achou do resumo? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!